Hoje, os formatos, checklist, material, e-book, curso, são vários formatos. O produto, o conhecimento, ele se adapta ao formato. E aí eu entendi que existem 3 tipos de produtos no mercado. Produto de oportunidade, produto de utilidade e produto de ensino. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. Eu sou Bruna Rodrigues. Pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, se vocês querem fazer parte de um bate-papo sobre estrutura de negócios digitais escaláveis, estratégia de comunicação magnética, funis de vendas eficazes e posicionamento de valor na internet, vocês precisam ficar aqui até o final, porque o nosso podcast de hoje está em dose dupla, gente. De um lado, temos a expert, nutricionista e mentora de outros profissionais da área. E do outro, temos o cara da estratégia, especialista em copy, tráfego pago e funis de vendas. Juntos, eles criaram um ecossistema que permite vender todos os dias, e com ele já faturaram mais de 2 milhões de reais e transformaram os negócios de mais de 6 mil alunos através da internet. Veja só se não vai ser um bate-papo daqueles, Bruna. Ah, eu tenho certeza, né, Carol? Então chama pra nós, quem são eles? Quem será? Rufem os tambores, sejam muito bem-vindos! Cibele Monteiro e Matheus Cortez. Que prazer! Ai, que delícia de apresentação. Olha lá. Demais! Eu não me apresentaria melhor, e você? Não, as meninas sabem apresentar. Elas sabem. Que prazer tê-los aqui, gente. Exatamente. Muito bem. E olha só, vocês são um casal de sucesso dentro do digital, né? Mas antes da gente entender como é que vocês conseguiram construir esses resultados expressivos que vocês têm hoje, bora falar de história, que a galera gosta muito de história aqui, hein? Bora. Inclusive, vocês têm pontos bem diferentes na história de vocês. Vocês sempre tiveram essa veia empreendedora ou vocês se consideram aquelas pessoas que foram feitas e moldadas pro mercado tradicional? Contem-me. Olha, eu acho que eu não duraria um dia no mercado tradicional, né? Apesar de ser um profissional liberal, né? Que me formei tradicionalmente dentro da faculdade, eu me desenvolvi muito rápido, como a gente estava conversando, né? Pela necessidade mesmo. Me formei ali bonitinho, né? Recebi meu CRN, que é a carteira que a gente recebe para atender. E agora? Como é que eu vou conseguir paciente? Como a minha família é de origem bem simples e humilde, eu falei assim, eu preciso captar paciente. O meio mais barato e rápido que eu tinha era a internet, no caso as redes sociais. Então eu comecei a utilizar ali de uma forma empreendedora, né? E comecei a captar meus primeiros pacientes criando conteúdo da forma que eu sabia, bem empírico e bem orgânico, né? E eu queria tanto me desenvolver e não queria trabalhar em clínica nenhuma, que eu fui lá e a primeira coisa que eu fiz quando eu juntei um dinheiro expressivo foi abrir minha própria clínica. Então eu nunca tive vontade, sabe, de ser CLT. Eu sempre quis ter meu próprio negócio, sempre quis ganhar muito dinheiro e eu usei o digital, né, para conseguir escalar naquele primeiro momento, captar meus clientes, meus pacientes, mas sempre naquela pegada, eu faço meu negócio, eu sou a minha boss, eu sou a minha chefe, pela liberdade mesmo que eu queria ter e na verdade eu acho que eu nem tenho carteira de trabalho, para ser sincera. Olha isso. Eu nunca tive, eu acho. Nunca tirou, então? Não, porque eu me formei e né, eu já sabia que eu queria consultório. Então, digamos que eu me formei em empresária, né? Quando a gente é profissional liberal, que você quer ali captar seus clientes, você obrigatoriamente tem que ser empresária. Que foi uma das coisas que eu aprendi a duras penas, né? Então, eu abri lá minha clínica, então já comecei com CNPJ bonitinho, depois de muito trabalho, depois de passar por muita coisa. Então, sempre eu fui da veia do empreendedorismo, mas claro que eu me descobria isso dentro do processo, né? Então, sempre quis empreender. A minha realidade já é de abandonar 2 faculdades. Na minha trajetória, trabalhei no mercado como CLT, trabalhei com vendas, inclusive eu acredito que é uma das profissões assim, que mais exige das pessoas, Sim. que é realmente uma profissão que você consegue crescer muito. Mas uma das coisas que mais me entretia era a capacidade da gente criar o nosso caminho. Uma das coisas que eu ficava mais me perguntando é, poxa, existe só uma forma de eu crescer na vida e impactar as pessoas? Então, com 16 anos, eu entendia que eu já queria sair de casa. Amo minha mãe, inclusive, um grande abraço. Te amo demais. Mas eu já queria sair de casa e fazer a minha história. E eu passei numa universidade, que é a Federal de Minas Gerais, lá de BH. E fui estudar engenharia. Então, eu passei 2 anos estudando engenharia e percebi que realmente não era pra mim. E aí eu mudei, fui fazer administração. Passei 1 ano e meio estudando administração. Só que durante essa época, eu comecei a trabalhar com vendas. E olha a importância das pessoas. Eu entrei numa startup na época que era acelerada pelo governo de Minas Gerais. E aí, nessa época, quando eu fui fazer a entrevista, o cara perguntou pra mim, cara, tô precisando de alguém de vendas. Tu sabe vender? Eu falei, é claro. Sabia zero. Sabia zero de vendas. É claro. É claro. E aí, quando eu entrei, olha a importância dos mentores. Ele foi um grande mentor pra mim, me direcionou pra vendas.
E eu comecei a comer, vamos dizer assim, livros, cursos, materiais, comecei a estudar bastante. E aí a gente trouxe os primeiros 10 clientes para a empresa na época, e quando chegou no 10º, ele olhou para mim e falou assim, tá sendo o máximo, só que a gente percebeu uma nova necessidade do mercado e a gente vai precisar pivotar o produto, que era um software as a service, né? Um SaaS. E eu falei, excelente, vamos para cima. Ele, pois é, porque vendas vai ter que parar. Nossa, eu vou ter que sair. E aí, basicamente, eu saí, fui para uma outra empresa e lá eu comecei como estagiário, passei 6 meses dando o meu melhor, tive também excelentes mentores e rapidamente eu já virei closer, que a gente chama, que é vendedor mesmo. E foi uma época que eu me desenvolvi muito como pessoa e como profissional. E foi o passo que eu precisava para conhecer as pessoas certas e, de fato, começar a entrar no mercado digital. Acho que a gente vai conversar muito sobre isso, que foi em 2019. Nossa, mas essa sua experiência, o seu trabalho anterior, foi uma demissão misteriosa, né? R$2 é uma demissão misteriosa, não vou nem falar, né? Só jogou ali. Só jogou. Quem entendeu, entendeu. E aí, quando ele falou, eu falei, caramba, a gente tava indo tão bem, mas tava precisando de um novo produto e realmente tinha que parar de vender. E eu falei, caramba, a gente tava tracionando cliente e tudo mais. E nessas horas você pode pensar, pô, será que tem alguma coisa errada comigo, né? Aí você fica naquela dúvida. E quando eu fui saindo, eu vejo assim, a mão de Deus em toda hora. Então eu saí e aí eu fui pra uma empresa assim, tipo 10, 15, 20 vezes maior. Uau. E ali foi uma experiência que eu tive contato com pessoas que eram muito boas no que faziam. E eu tive contato com um time de vendas de pessoas que tinham 10, 15 anos de experiência. E eu falava, cara, eu tenho que trabalhar com vendas. E ali eu estudei cada vez mais, e eu li cada vez mais, e tive pessoas que me direcionaram, que foi o conhecimento que eu precisava para de fato, assim, crescer em vendas. E aí, quando eu virei vendedor, eu virei tipo top 3 vendedor lá na empresa. E foi muito massa, porque isso me deu também confiança para poder continuar trilhando novos desafios, vamos dizer assim. Mas você ainda estava na faculdade, né? Nessa Eu época? ainda estava na faculdade, né? Só que o que me despertou, na verdade, foi assim, poxa, a faculdade é muito massa, mas não é um caminho que faça sentido para o que eu quero desenvolver. Porque quando eu estava trabalhando com vendas, eu comecei a ganhar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mil reais como vendedor, isso com 21 anos. Uau! Aí eu fiquei, caraca, tipo, existe um outro caminho. E para eu, de fato, crescer, gerar impacto nas pessoas e ganhar bem pelo que eu faço, eu não preciso necessariamente seguir só esse caminho. E aí eu fui para uma nova trajetória e a gente foi começar uma agência de marketing na época. Olha, legal. Então, o fato de não ter dado certo ali na startup foi um momento que você precisava para se preparar como vendedor para algo maior, né? Total. Porque muitas vezes as pessoas se questionam quando nada dá certo. Ai, meu Deus, será que eu preciso parar? Será que eu não sou bom o suficiente? Inclusive, vocês são 2 pessoas, a gente teve conversas profundíssimas no almoço, tá? Como eu sempre falo pra vocês, o Offcast rende muito. Vocês são pessoas que colocam Deus no centro das suas vidas, né? E das suas ações. Então, como é que vocês... quero saber a visão dos dois. Como é que vocês acham que a sua fé influencia na maneira que vocês levam o lado profissional e o lado pessoal? Nossa, acho que influencia em tudo, né? Quando eu e o Matheus, a gente se conheceu, né? A gente se conheceu, assim, por conta de um evento que a gente foi. E a gente achava que o nosso relacionamento não ia pra frente, né? A gente tinha tudo pra dar errado. Nós temos esse temperamento bem forte, né? Assim, eu sou sanguíneo, ele colérico. Então, imagina a intensidade que é lá em casa. Mas aí a gente resolveu entregar nosso relacionamento ao Senhor. E Ele foi trazendo uma ordem pro nosso caos, né? E a gente passou por provações bem difíceis no começo do nosso relacionamento. A gente foi perseguido por pessoas próximas, a gente teve que lidar com calúnia, a gente teve que se alinhar como um casal às nossas vidas. E quando Deus entrou, Ele foi trazendo essa ordem mesmo pro nosso relacionamento e tudo foi fluindo. E quando a gente analisa a nossa história, tudo que a gente viveu nos preparou para o momento que a gente tá hoje, né? Então, eu acho que se lá atrás eu não tivesse passado a dificuldade financeira com a minha família, como eu tava contando pra vocês, né? Quando eu me formei, minha mãe tava devendo 3 anos de aluguel e tava pra ser despejada. Então, eu me formei nesse cenário, então eu fui obrigada, digamos assim, a dar tudo de mim no meu trabalho pra que eu conseguisse tirar eles daquela situação, né? E as coisas fluíram muito rápido. Principalmente porque, sim, tinha a graça de Deus, eu me esforçava lá bastante, mas isso criou em mim uma força que o Senhor permitiu fazer com que tudo que eu tocasse fosse muito abençoado, né? E talvez se eu não tivesse tanto essa percepção do que é ter pouco, hoje eu não conseguiria valorizar o que a gente tem e não teria tanta força para ter começado do absoluto zero.
que eu vim de família humilde, de periferia, com poucas condições, né? E até o momento, no momento que eu conheci o Matheus, né? Eu já estava ali bem estabelecida na minha profissão, já estava com a minha clínica aberta. Então, a graça de Deus me trouxe até esse momento, eu estava compartilhando com vocês, né? Que no bairro onde eu vivia, tinha um pouco de tudo, né? E eu vi ali que o meu caminhar com Deus me guardou bastante naquele processo, né? O fato de eu estar lá dentro da igreja, estar servindo dentro da igreja, fez com que meus talentos fossem aflorados. Então, quando eu me formei, eu tinha uma certa coragem, uma certa força, um zero medo de me expor. Porque, primeiro, eu confiava em Deus, segundo, tinha necessidade, e toda a minha trajetória formou essa mulher que eu sou hoje, né? Incrível. É isso. Eu acho que assim, o mundo ele faz a gente acreditar que nós somos inabaláveis, ou que nós somos perfeitos, ou que a gente é muito bom, é uma coisa... E às vezes, esse excesso de... Às vezes até de arrogância e ego, ele faz você se perder no caminho. E foi exatamente isso que me fez, em um determinado passo da minha trajetória, me perder. Me perder no sentido de, cara, às vezes eu achava que já tinha alcançado determinados resultados, que já estava super bem. E Deus me fez reconhecer que nós, como seres humanos, nós devemos saber onde nós estamos. Do tipo, nós precisamos... É algo dentro até da sua identidade. Está sempre em aprendizado. Você ser um eterno aprendiz. E foi por meio disso que eu consegui perceber que se eu não tivesse buscando de fato o Senhor, né, e que começou minha trajetória, eu iria me perder mais uma vez. Fama, dinheiro, ego, tudo isso pode muitas vezes te levar a um determinado ponto que você se perde na sua vida, carreira, enfim, relacionamentos. E o que foi legal dessa história foi que, na verdade, o Senhor restaurou tudo isso, só que colocando meu coração no lugar certo. Então, quando eu conheci a Cibele, foi uma época assim também de alinhamento comigo mesmo. Então acho que isso é muito importante. Todo o sucesso profissional que você tem, ele também tem muito do sucesso pessoal, ou seja, do seu próprio desenvolvimento. E hoje eu consigo enxergar que tudo que aconteceu de bom na minha vida foi mão de Deus, né? A gente consegue observar como às vezes a gente é pequeno nas coisas. Se você atravessar a rua, um carro passar, você morreu, acabou. Você pode ter construído muita coisa. Então o cuidado de Deus com a sua vida, ele é muito grande. A gente tem que perceber isso. E conversando com ela, eu via de fato essa entrega e esse reconhecimento que ela tinha do amor, da misericórdia de Deus. E eu fiquei tão encantado que eu falei assim, quem é esse? Eu lembro que você me perguntou assim, perguntei. né? Como foi que ele, abismado com a minha história, quando o Matheus me conheceu, já morava só, já sustentava os meus pais, né? Que até hoje eu sustento meus pais. E ele veio lá com o meu consultório novo, ganhando meus 30 mil reais por mês como nutricionista. E ele assim, ó, como foi que tu conseguiu tudo isso? Eu olhei pra ele assim, ó, eu fiz isso, mas posso ser bem sincera? Eu não sei, eu acho que foi Deus. Eu honrei ele durante a minha trajetória. E eu lembro que ele ficava tentando entender como assim Deus, né? Então foi um dos momentos que você reconheceu que realmente, né? Aquilo que a gente conversou, parece, né? Ter esse quesinho de pessoas que se aproximam de Deus, vivem uma prosperidade em todas as áreas. Então, olho pra minha trajetória hoje, tem pontos que eu não consigo explicar, porque eu acho que os planos não foram meus, foram deles. Então, não sei, tem coisas assim que a gente se esforçou muito, a gente trabalhou. Às vezes eu acho que a gente só tem que colaborar com o plano de Deus na nossa vida. É uma oração que eu faço assim, ó, Senhor, não me deixa te atrapalhar, por favor. Porque ele tem um plano perfeito pra gente, né? Então, quando você caminha naquilo, assim, não atrapalha ele, você é obediente, acho que as coisas vão surgindo. Não quer dizer que a gente não tem que se tratar. Tu lembra do... Assim? Conta. Quando o Matheus, a gente conversando, né? E ele falando, tu vai fazer esse lançamento, fazer alguns lançamentos empíricos. Eu ainda não utilizava essa estratégia do que o Matheus, né? Ele vai apresentar hoje aqui. E ele falou assim, mas tu tá gastando muito dinheiro com isso, com aquilo. Eu, não se preocupa, Matheus, eu faço dinheiro assim. Aí o que apresentei? A arrogância da pessoa, né? Porque realmente eu tava acostumada a fazer dinheiro rápido, através da minha audiência, de tudo isso. Aí sabe o que aconteceu no próximo mês? A gata não fez dinheiro assim. Aí eu, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E agora? Eu passei um mês, assim, bem apertado. E como a gente tava falando, como eu tinha muitas responsabilidades, né? O meu pai, ele tem uma doença mental, então ele não poderia ficar sem o medicamento dele. Eu falei assim, nossa, eu não posso ter o direito de errar, né? Nesse quesito. E eu percebi quanto Deus me tratou. E naquele período o Senhor me mostrou que realmente eu posso trabalhar o que for, eu posso fazer o que quiser, mas sempre é o Senhor que abre e fecha as portas. Isso no que a gente vive, né? No que a gente acredita.
Então, o nosso processo nos alinhou. E foi aí que a gente começou a trabalhar com produtos digitais e que se eu não tivesse passado por esse momento, assim, de quebra, de dificuldade, talvez eu também não teria a sabedoria, a maturidade para lidar com as coisas como eu lido hoje. Então, essa questão de você viver o seu processo, de você dar o melhor de si, mas você reconhecer, né? E que em cada etapa Deus está ali abrindo as portas para sua vida. Perfeito. E qual foi o momento que vocês dois decidiram se tornar sócios e realmente pegar e trabalharem juntos? Teve um momento que a gente tava nessa, vamos dizer que nesse realinhamento. Então, tenho uma agência de tráfego ainda, e aí a gente tava reestruturando, de fato, como é que eu ia atuar no mercado e tudo mais. E a Cibele também já tinha tido um sucesso ensinando as pessoas. Só que a gente vamos dizer que nesse realinhamento e até numa dificuldade de saber como é que a gente ia realmente mudar o jogo nos negócios, a gente recebeu uma palavra, e essa palavra falava sobre o milagre do azeite. Sim. É uma palavra que conta a história de uma mulher que tinha o seu marido e os seus filhos, e esse marido ele morre e ele deixa algumas dívidas. E ela começa a ficar desesperada porque as pessoas que ele estava devendo, essas pessoas queriam pegar os filhos dela como parte do pagamento da dívida. E aí ela, entrando já em desespero, ela vai atrás de um profeta. A importância de você conhecer pessoas. Ela vai atrás de um profeta chamado Eliseu. E ela pergunta pra ele, o que é que eu faço com essa situação? Me ajuda. Ele faz só uma pergunta pra ela. Ele pergunta assim, o que é que você tem em casa, né? O que é que você tem? E ela fala assim, a tua serva não tem muita coisa, ela só tem um pouco de azeite. E ele já olha aquilo como suficiente. Ele pede pra ela fazer assim, pega esse azeite que você tem, vai na casa dos seus vizinhos, a importância dos bons relacionamentos, e pede vasilhas de azeite. E leva para casa, fecha a tua porta, bota os teus filhos dentro e começa a derramar o azeite. A história conta que ela, com o pouquinho de azeite que ela tinha, ela começa a derramar nas vasilhas e ela enche todas aquelas vasilhas que estavam vazias até o fim. E ela só para de encher quando terminam as vasilhas. E com aquelas vasilhas ele fala, vende isso e tu vai ter o teu sustento. E ela paga todas as dívidas e tem um sustento até o fim da vida. Essa passagem que foi colocada pra gente, essa palavra, ela nos mostrava o que a gente tem em casa. O que a gente é bom. O que a gente sabe fazer. Sim. Como é que a gente consegue ajudar as pessoas. E quando a gente olhou pra isso, eu tinha do meu lado uma profissional, uma mulher, que já tinha um conhecimento incrível e que já ajudava outros profissionais na área. E eu tinha todo o meu background de lançamentos. Eu tinha tido a experiência de ter lançamentos com experts que faturavam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 milhões num mês, assim, lançamentos muito massa. E eu ficava ali naquela parte toda de tráfego pago. E eu falei, caramba, então vamos unir os dois mundos. E, por incrível que pareça, nessa história, um e-book, um material de e-book, que a gente ainda vai contar isso para vocês, foi responsável por começar uma mudança. Foi através desse material, que a gente começou a fazer uma mudança de pegar esse material, esse conhecimento e começar a apresentar e vender para as pessoas todos os dias esse conhecimento. E algo que começou muito incipiente, do tipo, começou vendendo ali tipo R$1.000, né? Esse e-book, ele se transformou em algo em alguns poucos meses. Ele começou a fazer 20, 50, 70, 115 mil reais com o material digital. E a gente falou, caramba, isso realmente tem uma possibilidade de escala muito grande. Sim, e nessa época que a gente se encontrou, né, eu já tinha lá a minha clínica, já estava atendendo bem, estava faturando muito bem, né, trabalhando de 8 da manhã até 10 da noite. Para quem é profissional liberal, sabe que a gente vende nosso tempo, né, o meu tempo de consulta, eu tenho 1 hora e meia com o paciente e ele paga X valor. Então eu já estava com a minha agenda lotada, e o máximo que eu conseguiria ganhar era R$30 mil, que é um valor muito considerável, né? Eu cresci muito rápido, só que eu estava cansada, porque eu não tinha, às vezes até dia de domingo eu estava atendendo, porque eu tinha muitas responsabilidades. E eu comecei a me questionar, tá, eu aguento isso agora, mas e se eu ficar doente? Então, se eu não atender, eu não ganho. E quando eu engravidar, como é que vai ser essa situação? E eu comecei a querer buscar outras formas de ganhar dinheiro sem depender do meu tempo, porque eu sabia que eu não ia conseguir manter aquilo dali para sempre, né? E foi também nesse meio tempo, por excesso de trabalho, que eu comecei a ter crise de ansiedade. Então, comecei a não dormir direito, comecei a ficar mal, tive que tomar medicamento, e eu tomei uma decisão. Eu preciso de outra forma de trabalhar, fazer o que eu faço e ganhar dinheiro. Em contrapartida, eu formei uma audiência muito grande no meio dessa trajetória.
Como eu não tinha muito recurso, não tinha muito dinheiro, eu utilizei o meu Instagram, minhas redes sociais, para me comunicar. E meio que empiricamente ali eu fui formando uma comunidade, né? Que era o time de dieteiros. E ali eu tava todos os dias transbordando meu conhecimento, gerando valor, muito bem posicionada, liderando aquele movimento. Com isso eu fui ganhando mais seguidores. E sempre para mim foi muito fácil vender dentro daquele ambiente. Só que contrapartida também chamou a atenção de outros profissionais. Como assim ela se formou um dia desse? Ela já tá ganhando tudo isso? Como assim a Cibele era simples, já tá com a clínica linda montada? Então as pessoas queriam saber como foi que eu saí de um recém-formada para estar ganhando o que eu estava ganhando. Então a minha trajetória e eu transbordar minha trajetória, porque imagina se eu não tivesse mostrado todos os meus resultados. Talvez eu não teria essa demanda reprimida de nutricionistas, né? Então já tinha pessoas me perguntando como é que era a minha metodologia de atendimento, como é que eu fazia o meu marketing. Então essa demanda reprimida já existia dentro do meu Instagram. E eu comecei a lançar empiricamente, dar algumas mentorias. E a questão de você saber formar audiência é algo tão poderoso que eu fiz meu primeiro lançamento, deu errado, né? Eu tentando de tudo no digital. Investi 10 mil, voltou 2. Aí tive prejuízo de 8. Eu não acredito. Eu quero saber, não vou fazer mais lançamento. Vou vender do meu jeito, abrir lá uma caixinha nos stories, abrir uma mentoria de R$1.000. Eu sei que 24 horas eu vendi 20. Então eu fiz R$20 mil em 24 horas vendendo essa mentoria de marcas para nutricionista. Que é também eu pensar, poxa, é o que eu tenho. Eu sei sobre marketing, eu sei o que eu tô fazendo. Eu já era muito boa, tanto empiricamente, mas nesse processo eu fui estudando, eu fui aperfeiçoando. Então, eu sabia como fazer um movimento, como construir uma comunidade, como gerar valor com o seu conhecimento. Então, eu vou ensinar isso. Então, eu comecei a ensinar sobre marketing, posicionamento, linha de conteúdo. E eu gosto muito do Antrid, no conteúdo que é conteúdo de atração, relacionamento e venda. Como um nutricionista ia atrair isso, ele ser um profissional liberal. Então, eu tava com aquela sede, né? E deu certo. Depois eu abri outra turma. Aí na outra turma eu coloquei 40 pessoas. Aí foi R$40 mil nos stories. Só que eu percebi que aquilo dali não... Mentoria em grupo. Era mentoria em grupo. A pessoa pagava R$1.000, ela tinha um encontro por semana e eu finalizava com um evento, né? E era sobre marketing e vendas para nutricionista. Que foi a primeira formação da Triax que eu fiz na época, né? Só que mesmo assim, não era escalável. Tem dia que... Eu sempre falei pra vocês, né, que a questão do Instagram, ele é um ativo. Quando você tem o Instagram bem posicionado, ele é um ativo na sua mão, porque você consegue gerar recurso. Mas eu queria mais porque eu sabia que eu sempre, ainda assim, por mais que fosse mais escalável, ainda estava precisando do meu tempo para vender. Aí foi nesse momento que eu comecei a conhecer o Matheus. Eu já sabia que ele trabalhava com tráfego pago, queria entender, né, assim, vivia atrás dele profissionalmente. Isso aí é um investimento. Moçada, era um investimento já a longo prazo. Não era profissionalmente. E foi que ele me convenceu, né? Vamos testar? Olha, eu faço isso para outros experts, você é muito bem posicionada e o seu material é muito bom. E eu dava um e-book de receitas pro meu paciente, que eu tinha demorado meses para fazer, ele realmente estava incrível. Aí eu já sei. Material muito bom, muito bom. Vamos vender para nutricionista, porque nutricionista às vezes tem dúvida de receitas para o que dar no paciente, fazer um cardápio mais variado. Aí ele tá certo. Então foi com esse e-book que a gente fez os primeiros 1.000, 3.000, 30.000, R$100.000 com e-book de receitas que eu dava, que é a questão do azeite, que é o que você tem em casa. Né? E uma coisa que mais me chamava a atenção era que... Caramba, esse insight aqui, ó, já valeu o podcast inteiro, a gente nem tá no meio. Começamos agora, turma. Mas uma coisa que mais me chamava a atenção era assim, cara, como que eu vendo sem depender do meu tempo? Essa era a pergunta. Como é que eu vendo sem depender do meu tempo? Como é que eu vendo sem depender do meu tempo? E na época eu prestava serviço, ela também prestava serviço, né? Claro, atendendo os seus pacientes. E aí eu pensava, como a gente gera uma máquina de vendas sem depender do nosso tempo? E foi aí que a gente começou a trabalhar com pegar um produto e expor ele da maneira certa para as pessoas certas e assim a gente conseguir de fato gerar vendas de forma mais consistente. Porque a grande pergunta era assim, poxa, se eu vendo apenas, unicamente em lançamento... A minha cabeça funcionava assim, eu vou depois contar o que foi que aconteceu. O risco às vezes era muito grande. Aconteceu alguma coisinha... Pronto, já... Foi o meu caso, né? Botei 10, perdi 8 no caso. E aí às vezes você se pergunta, poxa, meu conhecimento é ruim então. Meu produto é ruim então. Tem nada a ver. Foi o sistema de vendas. Então o que a gente estava entendendo naquela época, e aí isso me veio muito em 2019, eu tenho uma história para contar para vocês disso, mas foi que se eu dependesse do negócio de lançamento, poderia ser um grande fiasco. Porque as grandes empresas, elas vendem todos os dias. Hoje é quinta-feira, só vende na quinta? Não.
Eu vendo todo dia. Então eu falei, como é que a gente vende todos os dias se depender do tempo? Bom, aí isso, com essa pergunta, a importância das perguntas, né? Sim. Com essa pergunta a gente, vamos começar a fazer isso. E na época, engraçado, os e-books eles estavam sendo desvalorizados. Sim. Não, até hoje. Até as hoje, pessoas né? A galera não não acham olha que dá muito. pra ganhar muito dinheiro. Ah, com e-book é ruim e tal. É assim, ó. Quando você tem um produto bom e você sabe expor ele bem para as pessoas certas, acabou. Principalmente os produtos de simplificação, né? Que você mostrou. É uma teoria, na verdade, em que produtos de simplificação é o seguinte, que é que eu entendi. Por que a maioria das pessoas desiste do mercado digital? Por causa de um motivo. No começo, é muito difícil. Como assim? Vou começar. Aí eu tenho que produzir. São 70 conteúdos por dia. 70 lives. 70 stories. Um curso de 70 módulos. Quando você viu, passou 6 meses e não fez nada. Se fez, vai para um lançamento. Quando fez, vendeu 3. Isso vai contra o teu sistema dopaminérgico. Por quê? Porque eu passo 6 meses fazendo. 3 vendas. Cadê os micro resultados? Sim. Não tem. Aí você fala, não, eu vou deixar de lado. Não é pra mim. Não é que não era pra você. É só o sistema de venda tá errado. Como é que eu faço pra tendo conhecimento de qualidade, conseguir passar pras pessoas e já começar a vender? Não é lá na frente, daqui a sei quanto tempo, é já começar a vender. Quando eu entendi isso, aí eu falei, caramba. Então era por isso que as pessoas estavam desistindo. Frustração. Olhava para a realidade de outras pessoas que já estavam, às vezes, ou então há muito tempo, e falava, caramba, eu queria ter esses resultados. E estava desalinhado e também estava utilizando um sistema que era como se eu chegasse para vocês e falasse assim, gente, vamos correr? Aí vocês, bora, total. Aí eu já corro, beleza? Aí eu chego assim, gente, amanhã tem corrida 5 horas, tá? A gente vai começar 42 quilômetros. Matheus, 42? É, só para aquecer. Não dá. Então, o que é? O sistema tá errado? Não, é só pro momento errado. Porque as estratégias pro 42 elas funcionam, mas pro 42. E se eu tô começando? É diferente, amigo. Eu preciso de algo mais simples. Produtos de simplificação. Inclusive, é só pra gente construir aqui uma linha de raciocínio. Quando você conheceu a Cibele, que ela tinha essa demanda reprimida, já tinha feito um lançamento que não tinha dado certo organicamente. Você já tinha essa metodologia montada? O que foi que aconteceu em 2019? Foi a partir disso que você criou essa metodologia, apresentou pra ela e vocês aplicaram? Como é que foi isso? A Cibele já era muito boa no que fazia e ela já fazia cursos e eventos presenciais. Então ela já estava gerando impacto, relevância, valor e tal. Em 2019 eu entrei no mercado digital. A gente começou uma agência de marketing. Tá. Quatro pessoas se reuniram. A gente criou uma empresa na época. E essa era uma agência de marketing, então a gente também estava aprendendo durante o processo. Primeiro dia da agência, a gente fechou o primeiro cliente. Festa, pulo em cima do meu salão. Assim, eu lembro, eu morava em Belo Horizonte. Esse cara que foi o primeiro cliente, ele me apresentou outra pessoa. O nome dela é Márcia, sou extremamente grata a ela. Márcia, um beijo grande. E com a Márcia, ela era uma confeiteira. E só para vocês entenderem, ela rodava o Brasil dando treinamentos presenciais. Só que ela estava muito cansada de ensinar as pessoas de forma presencial, porque ela tinha que ficar viajando o tempo todo. E ela queria vender de forma online. Engraçado, detalhe, ela tinha 80 mil seguidores e não conseguia vender online. Ou seja, às vezes ela estava com a audiência, mas ela não estava com a estratégia de vendas. Aí a gente começou a testar, ver o que dava certo. Começou a fazer mini lançamentos pelo WhatsApp. 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, tá dando certo. Vamos agora com tudo. Resolvemos fazer um maior lançamento. Bom, investimos 30 mil reais. 20 mil pessoas em grupo de Facebook. Quem lembra do grupo de Facebook? Caraca, isso é antigo, hein? Antigo! A gente tá falando do começo da internet, não, brincadeira. 20 mil pessoas no grupo Facebook. Rapaz, na minha cabeça eu falei assim, ou a gente faz meio milhão ou é 1 milhão e tá tudo certo. A gente tinha certeza disso. 20 mil pessoas, chegou no dia da live. Ela tava toda scriptizada pra poder fazer uma live, né, bem feita, entregar um conteúdo de qualidade e depois fazer um pitch de vendas. Quando chegou na hora do pitch de vendas e ela começou a fazer o pitch, a gente estava em Belo Horizonte, ela estava no interior de Goiás. Eu estava suando, meu sócio também suando, mas a gente, beleza, vai dar certo. Do nada, literalmente do nada, alguém manda um comentário. Nossa, que pena, eu queria tanto entrar no curso, mas tá... Aí a pessoa botou R$797 e não dá agora pra mim. Mandou no comentário. Outra pessoa logo em seguida. Putz, que pena. Tempo, né? Descobriu o valor, o preço do produto antes do tempo, antes dela fazer de fato o pitch. Do nada, todo mundo começou a sair da live. Do efeito manada. Meu Deus, a gente começou a entrar em desespero. E falou, o que a gente Terminou o pitch, terminou a live. 6 vendas.
Mano, a gente passou a madrugada tentando resolver isso. Mudou produto, diminuiu, encolheu, botou um produto mais barato. No final, a gente conseguiu recuperar os 30 mil e fazer mais 30. Ou seja, a gente fez 60 mil, tendo investido 30. Pra quem tá fazendo lançamento, até que poderia ser legal e tal, 2 vezes o valor investido. Mas ali eu entendi uma coisa. Não dava pra depender de lançamento. Eu entendi só do lançamento. Eu entendi aquilo. E eu falei, como que a gente vai fazer pra vender os produtos digitais? E aí eu comecei a estudar, comecei a consumir muito conteúdo. E é ali que eu comecei a entender que eu precisava ofertar todos os dias. Por que você não vende todos os dias? É porque você não oferta. Você não tem uma máquina fazendo uma oferta todos os dias. E aí a gente começou a criar produtos, que hoje eu chamo de produtos de simplificação. E a gente começou a pegar materiais dela. Materiais, e-books, curso e tal. E começou a ofertar para as pessoas todos os dias. E no final de um ano a gente tinha feito R$500 mil, 500 mil reais. E foi ali que deu o start para eu, lembrando dessa estratégia, a gente ter otimizado e pegado essa estratégia novamente em 2022. Pra gente começar a vender todos os dias também. Nossa. Caraca. E pra mim foi uma surpresa, né? Eu trabalhava o dia todo, o mês todo, pra ganhar R$30 mil. Então, a primeira vez que eu fiz R$30 mil, né? O Matheus como um sócio. E eu vi assim, nossa, eu mal trabalhei, né? Não querendo dizer que no mercado digital você não trabalha, tá? Longe disso, né? Requer muito trabalho. Né? Mas, pra quem tava acostumado ali vender todos os segundos do seu dia, foi uma oportunidade. Então, nossa, realmente eu encontrei. E o legal foi que realmente a gente sabe que o lançamento é mais desgastante, né? Sim. Então, quando o Matheus me apresentou essa estrutura, olha, eu só preciso que você me dê um bom material que resolva o problema da sua audiência que você tem e que você grave esses criativos assim. E como eu era muito boa já de criar, então criei toda uma linha editorial estratégica, utilizei também minha audiência, então acabou que ficando mais fácil pra mim. Então, quando você já tem um posicionamento, quando você já tá acostumado ali a criar conteúdo, quando você vai pra essa parte de trazer escala do digital, fica até mais simples, né? E com isso, a gente foi só escalando e criando novos produtos, entendendo que a audiência precisava, né? E no Sempre começo... produtos simplificados. Vou explicar ainda o que são, legal, mas é isso. E a gente, acho que demorou até gravar o primeiro curso. Acho que os 6 primeiros meses foram só praticamente e-books e materiais, né? Então, o que eu via ali, mapeava o que minha audiência, que no caso era nutricionistas, precisavam. Ela precisava de material de cardápio, de prescrições, e-book de receitas, precisava algo para acrescentar dentro do software que a gente usa dentro do consultório clínico. Então, foi criando material por cima de material. Até que depois a gente foi para a parte dos cursos, comunidade, e foi aumentando a nossa esteira de produtos. Então, isso que o Matheus falou, de você começar com algo simples, é muito legal. E de você monetizar o seu conhecimento, que é o que a gente mais fala, né? Então, não importa qual é o conhecimento que você tem. Se você tem um conhecimento, é real, é seu, e você trazer isso através de um produto que realmente ajuda as pessoas, não tem como não dar errado. Se você faz uma estrutura de venda lá interessante, e muita gente assusta, quer entrar lá no digital, mas vê o lançamento, valor investido, valor em tráfego, e acha que aquilo dali não é pra ela, né? Então, eu sou incentivadora pra você, que é psicóloga, você que é dentista, que tem qualquer profissão, e você saiba que o seu conhecimento ajuda alguém, você envelopar isso dentro de um curso, dentro de um e-book, você, além de ajudar as pessoas, você consegue ter uma outra fonte de renda dentro do digital. Então, eu sou essa entusiasta, né? Dos profissionais liberal estar dentro do digital, sim. Legal. E vocês comentaram muito essa questão do e-book. Eu queria entender, Matheus, que você é muito bom nessa parte de criação, né? Quais são os passos para desenvolver produtos que têm alto potencial de vendas, principalmente em relação ao nicho de nutrição? Tá, beleza. Vamos lá. Primeiro, o que é produto de simplificação? São produtos que facilitam e aceleram a jornada do seu cliente. Então, o que a gente precisa entender? Você não precisa ter, de fato, por exemplo, no nosso caso aqui de produto digital, eu não preciso ter feito 100 milhões para ensinar as pessoas a começarem. O que eu entendi na jornada? Que você não precisa ser o melhor em ter feito todos os resultados para começar a ensinar. Então, com o conhecimento que você tem, se você já resolveu um problema, você pode ensinar. E eu comecei a olhar para o mercado na forma de consumo mesmo. Se você olha, sei lá, Netflix e outras plataformas, séries que tem 6 temporadas diminuiu o consumo para minisséries. Então, a gente começa a observar que ao invés de vender aquele super produto com 1000 módulos, ou então super grande, as pessoas estão querendo coisas mais rápidas, que levam ela de um ponto ao outro, de um ponto ao outro, de um ponto ao outro. Então a gente entendeu como é que eu tiro a pessoa de um ponto e levo pro próximo. Não precisa ser pro super ponto, que é distante.
É tipo, como é que você sai do 0 até 10 mil reais, por exemplo, com produto digital, exemplo, ou então do 0 a 100 e tal. Ao invés de ter que ensinar a pessoa como é que tu sai de 0 para 10 milhões. Então, às vezes é muito distante. Inclusive, a pessoa às vezes nem acredita, né? Sim. Cara, não dá, é impossível. Vamos começar com a primeira parte. Não vou te levar para correr 42, mas vamos primeiro os 2, 3 quilômetros. Então, a gente começou a olhar para isso e fazer assim. Hoje, os formatos, checklist, material, e-book, curso, são vários formatos. O produto, o conhecimento, ele se adapta ao formato. E aí eu entendi que existem 3 tipos de produtos no mercado. Produto de oportunidade, produto de utilidade e produto de ensino. O pessoal estava acostumado com produto de ensino. Curso. Curso online é um produto de ensino. Ele é um produto de ensino. Então o que é um produto de ensino? Eu vou te ensinar a resolver um problema. Ou seja, sei lá, como você capta pacientes pelas redes sociais e aumenta o seu faturamento como nutricionista. Então vai gravar um curso com alguns módulos, show de bola. Só que a moçada não estava utilizando outros formatos. E aí eu comecei a olhar para produtos de utilidade. Matheus, um exemplo. Por exemplo, scripts. Então, um script de conversão para o WhatsApp. Um script de conversão para o WhatsApp é algo palpável que eu compro hoje e amanhã o que é que eu estou fazendo? Eu estou utilizando. E as pessoas querem o quê? Sim. Algo mais rápido. Porque, por exemplo, o curso, eu vou ter que ver, aprender, aplicar, e aí eu vou ter meus resultados. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Beleza, funciona demais. Mas às vezes as pessoas querem algo muito prático para aplicar numa determinada demanda. E aí, quando eu comecei a olhar para isso, eu falei, opa, aqui são produtos de utilidade, que eu compro e eu já começo a utilizar. E os de oportunidade? São produtos que as pessoas não estão nem procurando, mas quando você mostra, fala, caraca, Legal, né? que massa. Ela tinha feito, quando eu olhei para os materiais dela, ela tinha feito um e-book com mais de 100 refeições variadas. Com tabela nutricional, lista Lindão. de compras. Completo. Lindão. Com tudo. Para poder, ela fez esse material para dar para os seus pacientes. Para ajudar, de fato, né, na implementação, ter variedades. Só que eu falei, caramba. A gente olhou e falou assim, poxa, outros profissionais da área poderiam ter. Para produzir melhores cardápios, para passar por, às vezes, algum problema de um paciente chegar, eu queria mudar. E ela já tem algo pronto. Então, ela já pode utilizar. E ao mesmo tempo que é uma oportunidade. É aquela coisa que você tira da gaveta e fala assim, tá aqui, ó. Que massa. Conhecimento de qualidade, prático, rápido, utilizável. Bom, vamos vender isso aí. Então eu entendi que produtos de simplificação é uma das melhores formas de começar. E como é que eu começo, Matheus, construindo o meu? É simples. É só você olhar o ponto que o seu cliente está e onde ele quer chegar. Quando você faz esse mapeamento do ponto A até o ponto B, você vê que tem etapas. Quando você vê essas etapas, você fala, o que o meu cliente precisa passar para chegar nesse ponto? Então vamos dizer que entre o ponto A e o ponto B é o resultado final desejado, existem 10 etapas. Então eu posso ter um produto que resolve o problema de um ponto ao outro, de um ponto ao outro, de um ponto ao outro. E ela vai chegar no ponto B. E o que foi que a gente entendeu nesse processo? Que às vezes as pessoas estavam preferindo, ao invés de pagar 2.000, ela paga 10 produtos de 200. Uou, minha cabeça estourou. Bum. Por quê? Porque às vezes elas tinham se frustrado, comprado às vezes produtos que não tinham dado tanto certo. Então eu falo assim, cara, vamos resolver o problema A dela. Agora o problema B. Agora o problema C. Agora o D. Quando vê no final da jornada, ela comprou 10 de 200. A gente tem ou mais. Várias alunas que elas compraram todos os produtos de 100, 150, de 200 reais. E se a gente envelopasse como super curso no qual ela vai ter acesso a todos os materiais de 2.000 reais, ela não comprava. Porque tá deixando dinheiro na mesa, né? Sim. Então, assim, a questão do nosso consumo dos nossos clientes era muito alta. E às vezes a gente já testou isso. Pegar um produto e faz tipo um pacote dele e coloca 300 reais. Vendia mais ou menos. Aí pega um produto, aí coloca lá como order bup, mas o outro produto outro separado que dava o mesmo valor, ela comprava. Então, assim, é mesmo a percepção, né? O consumo das pessoas estão cada vez mais rápido, né? Por conta das redes sociais. Então, essa questão do consumo... Até os nossos cursos hoje são mini cursos de 1 a 8 aulas, de 1 a 10 aulas. Um curso nosso que deu muito certo era Diet on Time. Como entregar a dieta na hora da consulta. Eu respondia uma pergunta. Então, eu não ensinava tudo sobre atendimento. Eu ensinava ela como entregar a dieta na hora. Eu poderia colocar tudo sobre atendimento. Como ela vai captar, como ela vai atender, como ela vai fazer o pós-atendimento. Não, era uma pergunta. Então, tinha um curso de como entregar a dieta na hora. Aí tinha um curso de como ter os primeiros pacientes. Tem um curso de criar a linha editorial. Então, mini cursos. E essa virada que o Matheus trouxe, no primeiro que foi que eu fiz? Eu fiz o super curso. Não vendeu. Então, quando ele trouxe essa visão de pegar desses materiais e apresentar dessa forma, mudou completamente. E muitas vezes você vende, não é o produto, é a forma como você está apresentando esse produto.
né? Exatamente. E uma coisa que mudou muito na minha cabeça, só pra complementar isso, é que então agora eu não posso vender o super produto, ou então a super comunidade. Claro que não pode. A questão é só a construção. É porque com esses produtos menores você consegue construir a autoridade, a audiência, clientes fiéis que olham, têm a confiança e agora é como se ela estivesse mais preparada para comprar produtos mais caros. Sim. É porque nesse formato, a pessoa tendo os micro resultados, ela tende a comprar de você novamente, porque com a Cibele funcionou. Foi mais isso fácil. mesmo. Não é mais ou menos por aí? Exatamente. E aí você vai criando LTV. LTV. Esse é o jogo. Porque, por exemplo, quando a gente entrou nesse mercado de educação, era muito... Às vezes eu via, né? Muito assim, aquela coisa de, vendi uma vez. Tipo, vendi uma vez, né? E a gente olhava mais pra... Tá, eu vendi uma vez pra essa cliente e ajudei ela, trouxe um conhecimento, mas agora a gente pode construir uma relação mais longa. Perfeito. E aí a gente vai ter outros produtos pra ajudar ela na jornada. E quando a gente começou a ter esse olhar, a gente consegue construir um negócio mais sólido. Né? Mais lucrativo, mais sustentável. E aí a gente vai colocando outras estratégias, né? Que a gente vai criando um grupo de alunos da CIB. Então elas começaram a pertencer a uma comunidade. Comprava o produto, então ia lá para um grupo de WhatsApp. E lá a gente ofertava outros produtos. Então a gente foi até trazendo isso, até a gente criar mesmo a formação do que a gente chama hoje de Escola NutriExpert. Então, contrapartida para potencializar esses resultados, a questão da construção da comunidade, né? E estar ali nas redes sociais, fortalecendo esse senso de comunidade, trazendo os alunos, mostrando o produto por dentro. Então, eu recebia muitos feedbacks, eu postava os feedbacks ali, validava mais o produto, construía autoridade. Então, às vezes eu estava fazendo um anúncio, aí a pessoa não me conhecia, entrava no meu perfil e ela olhava nos destaques os feedbacks dos produtos, as meninas comentando da experiência. Então, isso também acelerava o processo de compra, né? E na época, acho que eu não tinha nem 20 mil seguidores quando a gente começou a vender. Hoje eu 14, tenho... tinha uns 14, acho. 14 mil, não era? Que já é alguma coisa, né? Mas que com o tempo a gente foi construindo até uma audiência maior. E eu nunca fiz anúncio para captar seguidores. Nunca. E nesse período a gente dobrou meu número de seguidores simplesmente porque ele fazia tráfego, né? Atraía seguidores resolvendo problema. Exatamente. Atração de seguidor resolvendo problema. E nichando, né? Nichando, porque as pessoas querem resolver problemas. Se você tiver uma solução, o que foi que a gente entendeu nessa jornada? Que se a gente poderia ajudar as pessoas a resolver problemas e vender na internet, focando em ter uma oferta lucrativa, que eu chamo, que é um dos passos da tríade. Que você tendo uma oferta lucrativa, você foca na resolução do problema, em como você resolve, no produto, na solução, mais do que propriamente na autoridade. Nos outros métodos, você tem que construir toda a autoridade da pessoa. História, jornada, tarará, 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 que isso demanda tempo. Poxa, eu tava produzindo já conteúdo já há bastante tempo. Fazia lançamentos incríveis, se você fazia organicamente, ela tinha autoridade, tinha uma construção. Mas como é que eu vendo sem ter que ficar focando nisso? Porque às vezes eu tô começando, eu não tenho autoridade na internet. Às vezes você tem autoridade offline. As pessoas te reconhecem pelo que você faz, você tem um conhecimento massa, mas você não tem autoridade na internet. Então, eu só vou conseguir vender se eu tiver autoridade na internet? Não. Então, foco na oferta lucrativa. E a autoridade vem com o tempo, né? A autoridade vem com a construção. Então, você já começa a monetizar sem a autoridade digital, mas já resolvendo um problema. Que é por meio desse produto, da oferta lucrativa, né? Você falou essa questão da sua comunidade. Como é que se fomenta a interação lá dentro? Sim, em relação da comunicação internamente, né? Primeiro, tem uma rotina de relacionamento, né? Eu sempre comparo a nossa audiência como se fosse um namoro, né? Então, as pessoas estão ali, ela tá perdida na internet, vê um anúncio, vê um post, deixa eu olhar o que é isso daqui. Quando ela me segue, ela já tá namorando comigo e não sabe. E o namoro não funciona se você não estiver todos os dias ali, conversando com aquela pessoa, se dedicando a ela. Então, eu sou expert em constância. Faz 5 anos que todos os dias eu posto stories. Não tem um dia há 5 anos que eu não posto stories. E eu comecei a relacionar com essa audiência de 3 formas. Transbordando a minha rotina, porque stories é a história das suas 24 horas, né? Então, a minha rotina e a minha rotina fortalece aquilo que eu vendo. Exemplo, eu sou nutricionista, então eu faço questão de mostrar que eu sou um nutricionista de sucesso. Então, eu mostro meu consultório lindo, eu mostro toda a minha rotina de organização que eu vou atender dos meus pacientes, eu mostro eu estudando, eu mostro os resultados que eu tenho através do meu trabalho. Toda essa minha rotina transbordada nas minhas redes sociais faz com que aquela minha futura cliente deseje em algum lugar viver o que eu vivo. Então, ela tem mais confiança para comprar de mim e entende que eu sei solucionar o problema que ela tem. 2, gerando valor. Que gerando valor você precisa realmente dar ouro. Eu não acredito de você, vou dar isso daqui na minha rede social, isso aqui eu só guardo pro curso.
Eu gero muito valor pra elas, eu ensino muito. tudo que eu sei. E eu digo mais, se a pessoa cascaviar meu Instagram, ela encontra muita coisa que vai estar lá no curso, mas ainda assim, ela quer comprar o meu curso para ir para um próximo nível, para fazer parte da comunidade e para ter, claro, tudo ali organizado dentro da metodologia. E número 3, eu faço ofertas. Sibeli, ofertas é uma forma de se relacionar com a sua audiência? É. Porque as pessoas só compram aquilo que é ofertado. E às vezes ela está só esperando uma oportunidade para fazer parte daquilo. As pessoas gostam de fazer parte de comunidade, sentir pertencente a algum lugar, principalmente de alguém que ela sente que vai ajudá-las a acelerar no próximo nível. Então, eu sempre sigo esses 3 pilares, né? Transbordar o meu conhecimento através da minha rotina, inspirando, motivando, gerando desejo. 2, gerando valor através do meu conhecimento. E 3, ofertando. Então, com essa constância, trabalhando nesses 3 pilares, eu construí uma comunidade que confia em mim, porque sabe que aquilo que eu faço é de verdade. E número 2, sabe que não importa o que aconteça, a Sibeli vai estar ali no outro dia. É como se eu fosse um seriado na Netflix, que ela conhece a abertura, ela dou todo dia bom dia do mesmo jeito, usa as mesmas músicas, Unstoppable, ela sabe de trás pra frente, que é uma música que fala Sou Imparável, que eu uso demais, né? Então, ela conhece os personagens, o personagem Matheus, meu marido, o personagem Shelby, que é meu cachorrinho, mas todo dia ela tá lá porque ela não sabe o que vai acontecer dentro do episódio, né? E por que que eu tenho esse relacionamento com a minha audiência? Porque ao momento que ela tá namorando ali comigo, consumindo meus stories, vendo meu conteúdo, no momento da oferta ela vai lá e casa comigo. Total. Ela compra o meu produto. Mas quando ela casa, eu abandono ela... Sou uma ótima esposa, né, meu amor? Então, depois que ela compra, ela recebe... Ela é boa de narrativa, Sim. também. Nossa, Tô presa. eu quero me casar de novo, velho. Casar de novo, velho. E a gente mantém o relacionamento lá com a nossa audiência. Sim, o que é Então, extremamente importante, sim. né? Porque tem gente que acha que é vender uma vez E sai fora. Só que não é mais assim, né? Principalmente em 2024. Inclusive, a gente tem visto um movimento de sofisticação de mercado muito, Verdade. muito alto. Que você trouxe um ponto que eu acho extremamente importante, principalmente para quem lidera a comunidade. É estar 100% presente. Se a pessoa vai decidir não ir fazer parte dessa comunidade, não vai ser pela minha ausência. Sim. Vai ser porque, enfim, não tá fazendo mais sentido para ela ou algo do tipo. Mas você vai estar 100% ali. Que é o que faz a pessoa querer estar e continuar comprando tudo da Sibeli, entendendo o que ela tá ensinando, ou pelo menos desejando o próximo passo, né? E eu queria entender de vocês, o que vocês consideram necessário fazer para criar uma estrutura de negócio escalável hoje, em 2024, considerando a sofisticação de mercado e todos os pontos que vocês já trouxeram, mas se a gente fosse englobar isso num checklist. Posso trazer o primeiro ponto? Claro. Gente, produto de qualidade. Boa, Tá? Então, boa. assim, eu acredito muito que quando você tem um produto de qualidade, quando eu tenho um produto que eu construo algo que realmente vai gerar transformação, não é só produto de chat GPT, que a gente sabe que tem. Eu não sou muito a favor de expert de chat GPT. Ele pega lá, dá tudo. Mas se todo mundo pode criar o seu produto, qualquer pessoa pode substituir. E eu quero ser insubstituível. Então, não que eu não possa utilizar a plataforma para me auxiliar em alguma coisa, mas os meus produtos, eu sento na cadeira, eu pego meu caderno e eu escrevo, eu crio. Então, é uma coisa que a gente não terceiriza lá na empresa, é a parte de criação do produto. Aí depois vai pro design, a gente tem a nossa equipe que vai e melhora e tudo bem. Então, a parte de criar um bom produto, ele faz com que aquele produto seja mais desejável e as pessoas queiram também ter um maior LTV com você, né? Excelente, porque tem a tua história, tem o teu background, tem teus resultados, tua experiência, então isso faz total sentido. Então, com um produto de qualidade, a gente vai para uma próxima etapa, que é, muitas vezes eu tenho um produto de qualidade, mas as pessoas não sabem disso. Então, a gente precisa saber como expor. Muita gente para no digital porque acha que o produto é ruim, não tem nada a ver. A pessoa só conhece o produto quando compra, pô. Então, eu só preciso expor da maneira certa. Como é que eu exponho da maneira certa? Eu tenho que descobrir para quem eu vou expor. Porque eu tenho que descobrir problemas e desejos. E a partir disso, fazendo esse estudo, entendendo as necessidades dessa pessoa, eu consigo apresentar para a pessoa certa, com a comunicação certa, na hora certa, onde ela está olhando. Se eu fizer isso e fizer todos os dias, eu vendo todo dia. Então, se a gente fosse pegar essa questão do checklist, eu acho que uma das coisas que facilitou na nossa jornada é que a Sibeli ela é muito boa de criação de produto, por exemplo, e eu sou uma pessoa muito curiosa. Então eu gosto muito de estudar pessoas, entender pensamentos, ideias. Então quando você vai, por exemplo, vender algo, você tem que, por exemplo, saber de objeção.
Então, quais são as objeções que as pessoas têm de fazer algo, de implementar algo. Quando eu entendo de objeção, eu posso quebrar a objeção. Objeção é uma barreira, normalmente, né, que a pessoa tem durante um processo de compra. Então, onde é que eu chegaria nesse checklist? Você entender sobre pessoas, entender muito bem sobre a sua audiência. É muito importante você fazer pesquisa. A gente está numa era que tem informação pra caramba. Gente, é sentar na cadeira. Olha que coisa legal. Sentou na cadeira, vai no Google e pesquisa sobre a área. Quem já tá vendendo alguma coisa que você quer vender, quem já tá falando sobre aquilo. Pesquisa o que as pessoas estão fazendo. Ou seja, essa etapa de pesquisa é muito importante para que você entenda o que é que tá funcionando, o que é que não tá, o que é que você acha legal, o que é que você não acha. Entendendo sobre isso, você consegue fazer o que eu chamo de oferta lucrativa. Tendo uma oferta lucrativa, normalmente a gente utiliza uma estrutura, por exemplo, de página de vendas para apresentar muito bem um produto, né? Para as necessidades do cliente, a gente vai utilizar da maior ferramenta de veiculação, né? Da maior ferramenta assim, de chegar em novas pessoas de maneira barata, que é o tráfego pago. Então você consegue ter um produto de qualidade, você consegue fazer uma oferta boa, entendendo as necessidades do seu cliente, tendo uma capacidade de comunicação com essas necessidades, e você consegue apresentar todos os dias utilizando as ferramentas de anúncio. Assim você consegue criar um modelo que vai vender todos os dias, né? Para quem, se essa era a pergunta, né? O checklist, é para quem está começando, acho que isso é uma coisa muito importante. Com certeza, com certeza. E Sibeli, hoje você lidera aí um movimento que impactou mais de 6 mil alunos. Sim. Alunas, tem mais alunos ou alunos? Mais alunas. Mais alunas, mais alunas. E eu queria saber de você, o que você considera como essencial para se posicionar como autoridade dentro do teu nicho e não ser só mais um ali dentro da nutrição, sabe? Muito bom. Eu sempre falo que a verdade vende, né? Todo mundo pode falar do mesmo assunto que eu estou falando, mas não com a minha ótica, não com a minha linguagem, não com a minha comunicação, né? Você não ser uma coxa de retalhos. Ah, admiro profissional tal. Então, pego um posicionamento dele e copio aqui no meu Instagram. Mas qual é a minha forma de comunicar sobre aquilo? Ah, sou uma profissional liberal, quero vender mais o meu produto, o meu serviço. Tá, como é que eu posso falar desse produto da maneira mais criativa possível? O que tem dentro da minha jornada? Então, ponto número 1 é trazer essa verdade, o seu olhar, a sua ótica. 2, conteúdo estratégico. É extremamente importante. Não dá mais para fazer as coisas de qualquer jeito. Fazer marketing não é um carrossel do Canva. Posicionamento não é... Verdades duras de engolir aqui no Desculpa, QCast. gente. E posicionamento não é usar blazer. Não é sobre isso. É sobre eu entender o que minha audiência quer. Eu ter um conteúdo que eu gero valor para ela. E eu gosto de trilhar esse conteúdo estratégico com 3 tópicos simples que fica fácil de entender. Eu crio toda semana um conteúdo de atração. Ou seja, aquela famosa dor, desejo, dúvida, né? Eu crio um post que chama a dor, que soluciona a dor dessa pessoa ou gera desejo de uma maneira única. Em vez de eu colocar lá um conteúdo, por exemplo, os 5 tipos de conteúdo que vem de paciente. Isso eu posso procurar no Google. Agora, a minha melhor estratégia para captar paciente é a minha melhor estratégia. Você não consegue me copiar. Entende? Então, é um conteúdo de atração que passa pela a minha verdade. Número 2, conteúdo de relacionamento. Muitos profissionais erram porque ou ele faz do feed dele uma panfletagem digital, um monte de post do Canva, tu vai olhar assim, é tudo igual, aquelas coisas, aquele fundo, aquelas fontes. Não tem a tua personalidade ali, aí tem um engajamento baixo, ou só quer fazer meme, foto pessoal, mas é o que engaja. É claro que uma foto pessoal vai engajar mais do que um post você ensinando algo. Agora, se eu sou inteligente, se eu tenho uma estrutura de conteúdo de atração, que eu soluciono a dor ou gero desejo, tem um conteúdo ali de relacionamento que eu aproximo a minha audiência. E o terceiro, que muita gente negligencia, eu tenho um conteúdo de oferta. Ninguém vai comentar, é mesmo, vou comprar. Não tem um engajamento alto, mas ali gera um desejo para comprar o meu produto. Toda semana eu atraio, eu relaciono, eu vendo. Eu atraio, eu relaciono, eu vendo. Então, dentro do meu feed, eu tô construindo um ritmo com a minha audiência. E quem ditou o ritmo? Eu. E você não consegue me copiar, porque eu falei sobre a minha ótica. Então, eu sou autoral, eu sou insubstituível, eu crio relacionamento, eu sou constante e eu tenho um feed único. E quando você tem algo único, o que você se torna? Valioso no mercado. Então, eu entendi isso, sabe? Essa questão, cara, eu quero ser incopiável. Eu vou falar do meu jeito, da minha forma. E claro, sem conteúdo de Google, né? Eu posso pegar temas lá que são interessantes, mas sempre com a minha vivência, com a minha verdade. Aí dessa forma, acho que você consegue também se destacar a mais.
Aulas isso. e aulas. Inclusive, a outra pergunta aqui, a gente deu até check, porque era sobre posicionamento, mas Sim. vendo a forma como você traz o seu conhecimento dentro da área de nutrição e também o fato de que você atende hoje outras nutricionistas, Sim. eu imagino que você também deva ensinar para elas como se posicionar, porque dentro do Instagram, da internet, você tem que ter um posicionamento único. Perfeito. E talvez essa seja uma das maiores dificuldades do profissional liberal que vai para a internet e quer vender o seu produto ou serviço, mas ele não sabe como se posicionar ou etc e tal, tem N dificuldades. Inclusive, dentro das suas 6.000 alunas, quais são as dificuldades mais, assim, incomum que você identifica dentro da sua comunidade que você precisa ajudá-las a superar para conseguir vender e aumentar o faturamento As dos dificuldades negócios? mais comuns? Isso. Pronto. Todo profissional, eu acredito que ele é 4 pontos. Ele é 25% operacional, no caso da nutrição, fazer o seu atendimento. 25% comercial, que é fazer a parte de vendas. 25% marketing, atração e gerar valor sobre o produto. 25% financeiro. Todo mundo chega pra mim o quê? Sendo só 25%, ela só sabe atender. Como é que ela vai captar paciente? Tá, atender o paciente, o que ela faz com aquele dinheiro? E aí, como é? Abre CNPJ ou não abre? Então, na verdade, todas passam por esses pilares. Eu ensino a ela, primeiro, eu ajudo ela a melhorar o atendimento dela, mas o meu foco é construir o marketing que ela não tem, como é que ela vai atrair pacientes sem o marketing. Eu ensino ela a vender. Gente, profissional liberal não foi ensinado a vender. E cuidar do financeiro dela, o mínimo ali de gestão. Então, todas as dificuldades são desses 3. Mas se eu puder resumir, seria marketing e vendas. Que é a minha especialidade. Né? Você falou, você ajuda nessa parte de posicionamento. É o que eu mais faço. Então, quando um nutricionista chega pra mim, eu vou ensinar primeiro. Vamos lá, deixa eu entender. Qual é a sua mensagem sobre a nutrição? Eu não dou pra ela nada pronto. O que você acredita sobre ser nutricionista? Vamos criar sua causa. Seu inimigo em comum. Como vai ser a tua comunidade identificada? Vem aqui, vamos criar uma linha editorial juntos. Deixa eu te ensinar. Mapeia a dor, a dúvida, o desejo, pega isso e cria uma linha editorial. Como é que a gente pode criar uma rotina de transbordar conteúdo que você acha interessante? Ok. Agora vamos criar a sua oferta. Como é que eu posso vender sua consulta de um jeito que ela fique super interessante? Vamos procurar um mecanismo único para o teu atendimento? Olha, o meu eu coloquei comportamento alimentar junto com o meu atendimento, não ficou massa? Vamos pensar juntas? Que tal trazer estética no teu? Pronto, cria um mecanismo único e eu crio um bom script de venda, eu crio uma boa oferta. Depois eu ensino ela a gerir tudo isso. Recebi o dinheiro, é tudo meu? Não. Vamos colocar ali no CRM, vamos ali fazer um fluxo de caixa básico. Então eu torno ela profissional. Né? Então a faculdade ela sai um pouco amadora e eu vou lá, eu profissionalizo um negócio dentro dela. Fantástico. E eu sei que eu conseguiria fazer isso, a gente consegue fazer em outras áreas. Então se você hoje é profissional liberal, se você só sabe fazer o seu atendimento, você só é 25% bom. Para você ser 100%, você tem que aprender sobre marketing, vendas e financeiro. Bebê. Já pegando esse gancho sobre vendas, você é incrível fazendo conversões nas redes sociais, né? Sim. Então eu queria saber de você, como é que você fez aí pra bater um recorde de faturamento dos seus produtos dentro dos stories? Pronto, né? Como eu falei pra vocês, essa questão da construção dentro da audiência. E vocês já me deram um spoiler daquilo que eu sou muito boa. Construção de narrativa, né? Então, quando a gente vai fazer algum lançamento ali nos stories, eu pego aquilo de uma maneira diferente. Exemplo, a primeira formação no NutriExpert foi Construa um Império da Nutrição. Sabe como foi a live? Eu apareci de rainha. Eu não tô brincando, temático. Mas assim, Cibele, isso é obrigado? Não. Isso é algo que eu gosto, né? Assim, um pouco sanguíneo, um pouco da arte. Então, eu trouxe uma narrativa de construção de um império. E cada passinho que ela tava, entrando na corte, construindo seu castelo, sentando no trono, vivendo o império dentro da nutrição. Outra vez, foi perto do carnaval, fui fazer uma live sobre o grupo de emagrecimento, eu fiz a tardezinha dentro da nutrição. Então, o que chama a atenção? Vamos lá, a gente tem a briga hoje na audiência, competindo com famosos, com tráfego pago. Então, eu sempre pensei, como é que eu posso chamar a atenção com algo que eu gosto? Então, eu trouxe narrativas diferentes, pegando bem aquilo que estava acontecendo dentro do momento. Então, pego um tema, uma frase e construo uma história. Teve uma vez que eu fui fazer uma narrativa de um produto e a gente trouxe a questão de uma pessoa... Eu sumi dentro do Instagram, como se eu tivesse sido sequestrada. E depois eu trouxe a narrativa que é isso que o seu medo faz o tempo todo. A gente fez vários episódios no Rios, contando a história que eu teria sumido. Aí depois aparecia com a boca tampada. E eu falava que quem estava fazendo esse tempo todo era ela mesma. Era o medo dela, a falta de coragem. Então, trouxe toda uma narrativa porque a gente mapeou o quê?
No mapeamento, a gente viu que impedia ela ser uma boa profissional não era ela não saber atender. Era o medo dela de se expor, de comunicar sua verdade. O medo paralisava ela em tudo, até investir, achando que ela não seria capaz de seguir aquele curso. Então, eu criei essa narrativa, vencendo o medo, desafiando ela, não deixar mais o medo roubar o futuro dela. Então, a construção da narrativa, lógico, com tudo muita consciência. Qual a dor do meu público? Sibeli, pro meu público, talvez não faça sentido eu aparecer de rei e rainha. Calma, não é isso que eu tô dizendo, né? Mas entender como eu posso chamar a atenção, construindo uma história, e no momento que eu faço uma oferta, fica inegociável a pessoa não comprar. Como é uma boa oferta? Quando eu vou construindo toda uma narrativa no qual a decisão de compra fica quase inevitável. E aquelas perguntinhas, né? Dela entender, poxa, isso aqui faz sentido. Nossa, realmente eu tenho essa dificuldade. Nossa, se eu tivesse essa solução, resolveria o meu problema. E eu vou lá e trago a solução para ela. E eu não tenho medo de vender. Eu me acho uma boa vendedora. Excelente, porque eu né? acredito naquilo que eu faço, né? Então, quando você tem verdade, quando você trabalha com excelência, por que eu vou ter medo de vender algo que eu sei que eu posso te ajudar? A gente tem uma nutricionista que ela trabalhava em plano de saúde. Para quem não sabe, plano de saúde paga muito ruim. Então, acho que é R$30 para o paciente. E ela começou a acompanhar meus conteúdos. Começou a comprar meus cursos. Pra resumir a história, em menos de um ano, ela tá ganhando R$26 mil como nutricionista. Uau. Então, você tem noção do que o meu trabalho fez na vida dela? Como é que eu vou ter medo de falar de algo que... Nem deve. Tipo assim, que eu sei que transforma? Porque é muito real. O mercado, ele tá muito amador. Então, se eu ensino essa pessoa a fazer um bom marketing, aí você é um ótimo nutricionista. Deixa eu te ensinar a vender. Deixa eu te ensinar a se posicionar. Deixa eu só jogar as regras do jogo. E as últimas 3 gerações, ela tem a psicologia de compra formada pelas redes sociais. Então, sinto muito, não vai retroceder. Ou você aprende a jogar as regras do jogo digital, ou você vai ficar para trás. Então, eu quero que essa audiência entenda isso, sabe? Que tem um poder dentro do digital. E o mais louco é que você ganha dinheiro usando isso daqui. E você ainda impacta a vida das pessoas. Então, como não amar você criar conteúdo no digital? Como não amar transformar vidas e ser bem paga por isso? Total. Querendo ou não, o digital é uma realidade, né? Sim. Algumas pessoas aceitando ou não. Sim. É tão realidade que hoje em dia, antigamente, não sei se vocês são dessa época, agora eu tô, me senti muito velha agora. Mas, por exemplo, o currículo. Antes, as pessoas enviavam currículo por e-mail. Eu não sei, acho que hoje ainda, em alguns lugares, o processo seletivo é assim. Mas como a gente vive nessa bolha do digital, Sim. o seu currículo são os seus destaques, bebês. Você não perfil, tem né? nada ali mostrando os seus feedbacks, os seus clientes e tudo mais. A pessoa não vai, tipo, deixa eu ver o Instagram. É sempre assim. Eu mesmo já me peguei nesse padrão de comportamento. Tipo, vou escolher um personal. Deixa eu olhar o Instagram Deixa eu ver o dele. Instagram. É isso mesmo. Tá bem posicionado, não sei. Sabe? Tem ali uns destaques, quais são os alunos, quais foram os resultados dos alunos. E isso é uma realidade já faz um tempo, Sua né? vitrine, né? ali, É Exatamente. isso mesmo. Principalmente na área médica, né? Saúde, Sim, assim. cara. Por exemplo, sei lá, a gente vai falar com um nutricionista, a gente também olha o Instagram. A gente vai falar com alguém de estética, a gente quer olhar o Instagram pra ver os esses resultados. dias eu segui Sabe um isso? médico de cirurgias plásticas. Pra ver, porque chegou pra mim um anúncio, eu achei o anúncio dele muito bom. Diga-se de passagem. Era um antes e depois, só que ele soube trabalhar o antes e depois, porque eu ouvi alguém falando, que eu acho que foi aqui no QCast, inclusive, que você pode postar antes e depois, contanto que seja com conteúdo de ensino, né? De educação. Então, tipo, ele tava lá fazendo um vídeo, era um vídeo de antes e depois, estava mostrando antes da cirurgia e depois, e ele mostrando os pontos, o que foi melhorado. Então, meio que ele tava ensinando o que ele fez no anúncio. Tá. Aí, assim, dessa forma, não acontecem bloqueios, exatamente. Então, achei muito fantástico. E isso fez com que eu fosse lá no Instagram dele e decidisse acompanhá-lo por mais tempo. Então, tô seguindo. Em algum momento, eu vou fazer uma cirurgia. Porque já tô seguindo ele há algum tempo. Mas é um exemplo meio esdrúxulo pra Sim, mostrar com como que é o certeza. comportamento do consumidor hoje em dia, né? E passa uma desconfiança quando você não tá bem posicionado. Sim. Então, quando uma pessoa pode ser um profissional fantástico, você olhar no Instagram, tem 2 fotos. Tem só o título dele lá. Uma foto ruim. O que você vai achar? Isso é real? É fake? Você não passa credibilidade mais. Então, assim, o posicionamento é real. E sabe o que eu escuto muito? Sibeli, eu sou um excelente profissional. Eu tenho 5 pós-graduações. A menina que se formou agora tá com a agenda lotada e eu não. Porque a autoridade percebida dela tá baixa. Eu sempre brinco, né? Que muitas vezes você na vida real é o Capitão América.
e você dentro do Instagram. Sabe quando ele, antes de passar pra transformação, ele magrinho, franzinho? Então, o Instagram, ele não passa a sua autoridade real. E esse é o meu apelo para os profissionais liberais, é se posicionem. Pegue a sua verdade e coloque no palco, porque se você não falar, outra pessoa vai falar por você. Eu vejo muito profissional reclamando, principalmente na nutrição. Estão falando muita besteira de emagrecimento. Ótimo, culpa sua. Porque se tem gente falando besteira, é porque nós, profissionais que sabemos a verdade, estamos falando pouco. Tem fulano de tal, só os ruins estão no mercado. Ótimo, a culpa é sua. Por que você que é bom não tá lá falando? Então, a verdade é que a gente tem uma responsabilidade também com a disseminação da comunicação. Se a gente tá na área dos comunicadores, se você é bom no que você faz, você tem o mais difícil, que é bagagem, que é conhecimento. Aí você vai perder porque você não sabe falar, você vai perder por conta da forma como você fala, sendo que comunicação você vai precisar para tudo. Então, se é para você a comunicação é uma barreira, estude comunicação. Exatamente. Para onde você for, isso vai ser necessário. Por falar nisso, comunicação magnética é algo que você toca bastante no Sim. seu produto, né? Eu queria entender como é que você ajuda essas meninas, essas mulheres, a desenvolverem uma comunicação magnética ali no seu Instagram para aumentarem suas vendas. Sendo bem sincera, com pequenas doses de exposição. Às vezes a gente acha que a comunicação é o quê? Que eu preciso estudar super técnicas, e eu sei que existem técnicas para isso, mas eu vou incentivando ela a dar pequenos passos. Muitas delas não querem gravar stories falando, no máximo só quer bater foto, não quer fazer uma live. Então, eu vou fazendo pequenos desafios. Vamos fazer... Primeiro, ter uma segurança no que você fala. O que para você é mais confortável falar? Pronto, pra mim é mais confortável falar sobre comportamento alimentar. Aí você vai escolher o nicho que pra você é mais confortável. Coloca tópicos do que você quer falar. Grava um stories, nem que seja um, e você vai sair correndo. Então, quando eu estou confortável no que eu estou falando, e é um assunto fácil pra mim, eu começo a transbordar esse conhecimento, fica fácil de lhe escutar. Depois a gente vai construindo as técnicas de narrativa, de persuasão, de usar os gatilhos, o contar história é algo que ajuda muito. É um dos exercícios que eu passo pra ela. A primeira tarefa de casa, você vai gravar um vídeo contando a sua história. É a coisa mais fácil do mundo. Você vai lá e conta. E as pessoas, nosso cérebro é viciado em terminação, né? Então, quando você tá escutando uma história, você quer saber o final daquela história. Então, ela vai ter a primeira experiência de retenção das pessoas. E ela vai ter a primeira experiência de impactar, de ajudar alguém ali com algo simples que ela tem, que ela às vezes nem dava credibilidade para aquilo, a sua própria história. Então, para mim, uma construção magnética, quando eu falo, não é só sobre técnicas de linguagem, não é só sobre a construção de narrativa, é dela construir algo que ela se sente confortável para falar. Ela vai quebrando a barreira, e a primeira vez que ela vai fazer vai ser ruim mesmo, mas ela vai construindo aquilo e vai ficando tão simples, tão fácil, que eu falo, stories pra mim é como se fosse beber água. Eu abro e nem penso que eu tô bebendo água, eu nem penso quando eu tô gravando stories. Sempre foi assim? Não. Eu estou há 5 anos gravando stories todos os dias. O meu primeiro, eu gravei. Eu mandei pras minhas amigas. Amiga, como é que tá? Sib, tá forçado. Aí eu, postei. Saí correndo. Minhas amigas começaram a fazer piada, claro. Mas várias pessoas, nossa, que legal essa dica do morango congelado. Nossa, as pessoas gostaram mesmo. E eu fui desbloqueando ali. Então, a minha comunicação magnética começou eu gravando numa parede toda horrível, com um iPhone, era bem simples. Acho que eu nem tinha iPhone na época, com um filtro de sabe aquele filtro que tinha uma orelhinha, que era um cachorrinho? Era o meu preferido, era o que eu usava. Não tinha esses filtros bonitinhos que a gente tem hoje. Postei e saí correndo. Então, a minha construção magnética começou com filtro de cachorrinho. Não foi tipo assim, ai meu Deus, né? Já cheguei aqui dando cambalhota, estrelinha. Não, e eu fui desenvolvendo. E à medida, porque técnica de linguagem a gente estuda, gente, narrativa, construção, persuasão. Agora, acho que a parte mais difícil é desbloquear a primeira fala, né? Sim. Assim, a Cibele tem uma história com um posicionamento que ela, apesar dessas primeiras fases ali de pessoal tirando onda e tal, você olha e fala assim, ela foi muito constante. Agora, eu fui muito resistente ao posicionamento. É mesmo? Sim. Muito. Foi muito. difícil, gente. Ela ficou falando, e a gente sabe a importância, a gente sabe que isso realmente ajuda muito no processo de construção de comunidade, mas eu acho que eu vou dar uma dica para quem tem dificuldade com a questão do posicionamento. Fala assim, cara, não quero me expor, né? Eu tenho dificuldade de aparecer diante das câmeras e tal. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente começou a agência, eu fui gravar um vídeo. Isso era 2019. Botei a câmera, 1h da tarde, aquela coisa linda, arrumei, botei aqui um flip chart. Eu gosto de ensinar com flip chart. Separei os pontos, botei a câmera pra rodar. Gravei a primeira. Bom, gravei. Não deu certo. Vamos gravar de novo. Tentei de novo. 2, 3, 10. Deu 5h da tarde.
eu consegui gravar o vídeo de 1 minuto. Eu passei Ele não tá 5 brincando. horas tentando gravar um vídeo. Ah, é bom em comunicação. Fez várias vezes. Então, o que eu estava aprendendo ali, ainda o processo... Por quê? Medo do julgamento, a opinião dos outros, necessidade de aprovação, comparação, Então, o que estava acontecendo é que eu estava no processo de desbloqueio para poder aparecer diante das câmeras. E engraçado, que offline, se comunicar... Mas botava uma câmera aqui, já travava. O que foi que eu entendi durante o processo, né? Também de se posicionar na internet. Você tem que achar o seu estilo. Ai, muito bom, mano. Eu olhava pra Cibele e falava assim, cara, ela é muito boa, velho. Ela é muito boa nisso. Mano, eu não sou desse jeito. Eu não sou desse jeito de aparecer assim nos stories. Gente! Não era desse jeito. E aí eu falei assim, poxa, e aí, o que é que eu faço com isso? Eu comecei a olhar, esse é o jeito dela de se comunicar. Massa, tem a ver com a identidade dela. Mas a minha é de outra forma. E eu tenho que encontrar o meu. E foi uma coisa que a gente estava falando hoje mais cedo, que me desbloqueou muito a cabeça. Primeira coisa, todo mundo tem um day one. Todo mundo tem um primeiro dia. Ah, tá horrível. Parabéns, esse é o dia 1. Todas as pessoas que você admira na internet tiveram o primeiro dia. Esse é o primeiro ponto. Ah, ela tá no dia tal. É injusto você se comparar com o que ela tá hoje, que ela já viveu muita coisa. Primeiro ponto. Segundo ponto que foi muito importante. Quem é maior, você ou a sua mensagem? Se você não encontrar uma mensagem que seja maior do que você nunca vai conseguir ser constante no seu posicionamento. Muito bom. Porque você sempre vai ser sobre quem? Sobre você. E aí você fica travado. O que é que estão pensando de mim? O que é que estão falando? Será que mandaram esse vídeo pra alguém e estão me zoando? E aí você fica travado. Claro! Você quer ser maior que a mensagem? Então a gente precisa encontrar uma mensagem que você defenda, que você acredite. E às vezes você vai encontrar isso na sua história. E aí alguma coisa que você quer passar para as pessoas. Você superou, você passou por isso, foi um problema que você resolveu. Todo problema que você resolveu, você está apto a ensinar outras pessoas a resolver esse problema. Legal. E aí você sai daquela coisa de e fulano. Cara, eu acho massa isso, já li vários livros e eles falam sobre isso. A própria Bíblia tem muito isso, né? Quando você começa a olhar para o lado e andar, você se perde no seu caminho. É capaz de você tropeçar. Você perde até o que Deus separou para você porque você está olhando para o caminho do outro. Onde é que aconteceu isso na Bíblia? Caim e Abel. A história de Caim e Abel é sobre isso. Então Caim olhava para a adoração de Abel a Deus, o que ele fazia, e ele sentia inveja. Isso corroía o coração dele. E essa inveja era o suficiente para ele não conseguir viver o processo dele. Se ele não vivia o processo dele, ele nos bloqueava, não destravava, realmente não conseguia viver os aprendizados, as experiências, e não tinha resultados. E aí na história conta que ele mata o irmão de inveja. Às vezes a gente está matando nós mesmos por comparação. Uhum. Então o que a gente precisa aprender? Assim, que aí eu tô contando um pouco da minha experiência, né? Nesse processo de posicionamento, foi muito assim, cara, qual é a mensagem que eu quero passar? E essa mensagem tem a ver, às vezes, com a história que você passa. E aí, quando você tem essa clareza, você consegue trazer com mais paixão, com mais verdade. E aí, como a Cibele falou, você acredita. Tem um cara que eu acompanho em vendas que eu acho fantástico, se chama Andy Elliott, que é um cara americano. E ele fala uma coisa que eu acho demais. A certeza é a maior ferramenta de vendas. Muito bom. Quando você tem certeza do que você faz, a sua capacidade de venda se torna grande. As pessoas olham e falam assim, meu Deus, como é que eu nunca tinha pensado sobre isso antes? Na verdade, ela tem cheiro, né? Uhum. Então você passa com paixão, entusiasmo, verdade. E aí, esse é o verdadeiro posicionamento. Você se torna líder de algo que as pessoas querem participar, pô. As pessoas querem viver aquilo. Então você tá vivendo aquilo, você tá passando por aquilo. Isso traz muita autoridade. Isso traz, de fato, verdade. E as pessoas confiam em você para liderar algum tipo de movimento. Para que elas também consigam se desbloquear nas áreas delas e consigam trazer a certeza delas. O que elas viveram, sabe? A verdade delas, a mensagem. Vários tapas na cara. É isso mesmo. Mas olha só, meus queridíssimos, mudando o foco um pouco pra funis de vendas, eu quero saber, meu querido Matheus, pensando aí no produto da Cibele, como é que você faz pra manter o interesse e engajamento dos leads ao longo do seu funil? Pergunta muito boa, porque é o seguinte, a gente mapeia principais problemas e atrai as pessoas para esses problemas. Mas qual é a grande virada de chave? A construção do que vocês já ouviram de uma esteira, escada de valor, esteira de produtos. Então, para cada momento, a gente tem que criar um produto. Para cada desafio, para cada problema, um produto. Então, é muito importante que quando a gente resolve um problema, por exemplo, um produto de entrada, né? A gente chama de produto de simplificação, produto de entrada, produto de front, às vezes o pessoal chama. Ele vai resolver um problema muito pontual.
O que a gente precisa fazer é o seguinte, depois que eu resolvi esse problema, e agora? Qual é o próximo passo? O que você de fato tem... Porque toda vez que você... É tipo, cheguei em 100 mil, tá, e agora? Qual é o próximo passo? Cheguei em 100 mil reais com, sei lá, infoprodutos. Então tô agora atingindo 10 mil reais como nutricionista. E agora, qual é o próximo passo? Então a gente precisa entender que o produto, ele vai ajudar a pessoa a ir exatamente para esse próximo ponto. E aí a gente começa a construir uma esteira. Eu chamo que é assim, ó. O teu primeiro produto é um produto de simplificação. O teu segundo produto é um produto de framework. O que é um produto de framework? É um produto de metodologia. Olha que interessante. É um produto que às vezes você vai trazer um curso um pouco mais aprofundado. Vamos seguir nessa linha. Então, produto de simplificação, mini cursos, materiais, e-books, checklist, ok? Próximo produto, um curso. Um pouco mais aprofundado. Próximo, aí você pode ter vários desses produtos de framework, né? E aí o ticket aumenta um pouquinho desse produto. O próximo é uma comunidade. É um produto, o pessoal chama de back-end no mercado, eu chamo de produto de comunidade. Onde você vai trazer um ambiente em que a pessoa vai ter vários conhecimentos para ela poder atingir um objetivo final. No caso, crescer na carreira. E o próximo, aí você começa a entrar nos produtos de mentoria. Então, a gente começa a observar que, às vezes, você consegue construir toda a tua escada de valor com a mesma metodologia. Matheus, me dá um exemplo. Você cria uma metodologia e aí você consegue trazer nessa metodologia um livro. Então, você escreve um livro ou uma apostila e tal, né? Até estava mostrando para vocês, escreveu. Com essa apostila, com esse conhecimento, você vai para o próximo passo. Por exemplo, você pode ter um curso sobre aquilo. Ou seja, mais aprofundado. Depois você pode ter um evento sobre aquilo. Mais tempo junto, mais pontos de contato. Depois você pode ter uma comunidade com aquilo, com um grupo de mentoria. Então, olha que massa, olha como fica mais simples. Metodologia que você vai mudando as formas, né? Ela vai pagando pelos acessos, né? O formato de entrega muda, o preço muda, mas a metodologia é a mesma. Nossa, total. Então, com a mesma metodologia, por exemplo, eu falo da tríade, né? A tríade da venda. Com os 3 passos, aí você faz uma parte. Livro apostila, depois curso, depois evento, depois grupo. Isso para qualquer área de conhecimento, porque você ajuda a pessoa durante o processo. E aí fica muito mais fácil você construir a sua esteira, fica muito mais fácil você gerar valor para os seus clientes, você ganha muito bem por isso, porque você está ajudando mesmo as pessoas a realmente terem resultados, e aí você consegue construir um negócio digital, lucrativo e sustentável. E aí vem uma próxima etapa, que é um desafio. Fazemos uma primeira parte, mas chega um desafio que é assim, e agora você precisa de mais braços. Formação de time. Tá. Todo negócio grande, ele tem gente boa. Às vezes você forma dentro de casa, ou às vezes você traz já, às vezes muito bom, mas precisa ter gente boa para poder acelerar. Então, construção de time. A gente tá aqui hoje, a gente começou só eu e o Sibeli. Só eu e o Sibeli. Só que à medida que foi crescendo, a gente falou, vem essa pessoa. Hoje a gente tem um time incrível. Mas para ter esse time incrível, ter gestão, organização e tal, a gente passou pelo processo de, vamos nós dois, mais rápido. E é legal, sabe? Porque a gente conheceu cada etapa do nosso negócio, né? Então teve um momento que o Matheus era o suporte, ele era o comercial, ele era o gestor de tráfego. Eu presa aí. Ele, oi minha linda! Porque era assim que eu falo, né? Com as minhas alunas. Então, muito legal, porque a gente, mesmo hoje, a gente tendo um funcionário, tendo o líder do comercial, tendo o líder do suporte, a gente conhece todos os processos da nossa empresa. A gente não já começou terceirizando. Então, se a gente tá passando por um problema agora, então a gente mesmo consegue resolver, porque a gente entende as etapas do nosso negócio, né? Então, uma dica que a gente dá, né? Não terceirizar todas as etapas, viver esse processo de construção, te dá essa autonomia, saber como lidar com cada setor da sua empresa. Muito bom, importante. Muito bom, casal. Inclusive, vocês são muito didáticos. O Matheus, a gente ganhou, na verdade, né? Nós vamos dividir esse acesso aqui. Pô, Carol, uma apostila dele, que eu tava olhando aqui, é extremamente didático. Sim. A forma como você construiu agora... Inclusive, essa apostila que você dá no seu... Você também é expert, né, Matheus? Pois é, cara. É um presente que você dá para os seus alunos, é isso? É, basicamente, a gente tem vários acessos, Mapa né? 100K, que Mapa chama. 100K, a metodologia mais rápida para fazer 100 mil reais com produtos digitais. Uou. Mesmo sem você ter conhecimento de fazer lives e vários stories e tudo. Mas o que é que eu entendi, né? É exatamente o que eu tava explicando para vocês. De a forma mais simples. Às vezes a gente complica demais as coisas. Então... Eu virei expert, né? Eu era dos bastidores. Sim. Então, eu trabalhava muito com lançamentos, com a parte de venda de produtos digitais, tráfego, copy, funil. E a gente fez isso. Né? Você decidiu. E aí, esse ano, eu falei, cara, vamos pra linha de frente. Vamos ajudar. A mensagem tem que ser maior que a pessoa. Com certeza. Lembra? E aí, a gente começou, fez um primeiro evento. Foi o máximo. Depois, agora, já foi pro segundo. Inclusive, estávamos agora no evento, veio gravar. Foi muito massa.
E aí eu desenvolvi essa metodologia dentro da apostila, inclusive, porque às vezes tem pessoas que gostam de ler, né? Ler, acompanhar e ir escrevendo, então fica mais fácil. Mas o objetivo é ajudar a galera a desbloquear no digital e vender mais rápido produtos de conhecimento, que são os infoprodutos. Eu prego muito, a gente fala muito sobre isso, que é muito importante você colocar para fora um conteúdo de qualidade. Um conhecimento de qualidade. E aí você pega os conhecimentos que você tem hoje e transforma isso em uma forma de monetização, que são os produtos digitais, produtos de simplificação. E aí fica mais rápido você fazer o 100K, sabe? Fica muito mais rápido. A sua jornada se torna mais rápida. Ah, Matheus, não tenho conhecimento, né? Não vivi nada, não tenho experiência, tá tudo certo. Se associa com uma pessoa, fica sócio dessa pessoa, vira um coprodutor dela e fazem juntos isso. Porque vocês estão construindo uma audiência ali, estão construindo um negócio que você impacta a vida de pessoas e vocês estão construindo juntos. Podem mudar a estratégia, alterar uma coisa ou outra e tal. Então é um produto que vocês estão construindo juntos. Eu tenho inclusive, né, a gente tem algumas pessoas que fizeram isso, cara, em 2-3 meses tão rápido. Porque elas entenderam que elas podem construir um negócio na internet, impactar a vida de pessoas, assim, e já começar a vender. Isso é muito massa. Não, é massa demais. E você falando, você trazendo a tríade, eu comecei a lembrar... Não sei se vocês já leram, você deve ter ouvido. Mas não sei se você já viu falar daquele livro, Mais Perto que Diabo, não é? Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas. Tá, bom demais. Aquele livro ali é um produto do Dale Carnegie, mas tem os eventos presenciais dele, que usa a mesma metodologia, só que um formato de entrega totalmente diferente. Quando você tava falando, eu falei, nossa, é verdade, cara. Tipo, o livro tem os princípios que você... perfeitamente aplicável na sua vida, você lê, você consegue aplicar, mas se você quiser aprofundar, você vai num curso presencial que, sei lá, costuma demorar 3 meses, aqueles Dale Carnegie Course, e tipo, você tem outra perspectiva da mesma metodologia. Então, fantástico. E é muito legal como você pode amplificar o seu conhecimento em diferentes entregas, e vocês fazem isso perfeitamente. Vocês criaram, de fato, um ecossistema. Se tu parar pra pensar, grandes nomes do mercado de hoje, grandes nomes... fazem a mesma coisa. Eles cresceram com materiais de entrada. Por exemplo, criaram livros. E aí esses livros tiveram uma recepção muito boa do mercado. Alavancaram o nome da pessoa e a autoridade. Bom, a pessoa cresceu rápido. Eu sempre penso, né? Um autor best-seller, um dia, não foi um autor best-seller. Exato. Então ele começou, criou um material, um produto. O foco não estava ainda na autoridade dele, mas no produto. Rapaz, lê a capa, lê a contracapa. Que legal esse tema, vou ler. Conhecimento de qualidade, muito bem explicado, que massa, a pessoa começa a se tornar conhecida. Do nada ela tem uma esteira completa. E aí você vai, ela tem eventos presenciais. Lá nos eventos tem vários produtos para as pessoas, para acelerar a jornada das pessoas. Você fica, caramba, é isso. E às vezes a gente tá perdendo tempo criando produtos grandes demais, eu posso... algo mais simples, inicial, a pessoa pega e fala, uou. E as pessoas querem. Quantos de nós compramos cursos e não terminamos? Nossa, tem isso, né? Eu nem compro curso mais. A sanguínea aqui. As pessoas querem, o mercado tá pedindo por isso, né? Esse conhecimento, posso até falar assim, mas fecha mais rápido mesmo, que ela consiga consumir. É tanto que um dos nossos cursos, a promessa é que da cópia a gente coloca. É um curso que você termina em 7 dias. Isso é um grande alavancador de vendas. Poxa, em 7 dias você vai assistir uma aulinha por dia. Na verdade, é um curso que, se ela quiser, um dia ela termina. Então, isso é muito legal. Poxa, dei check nisso daqui, consegui aplicar. E quando a gente pega os nossos produtos, a gente sempre pega algo que ela consiga aplicar. Exemplo, o curso que a gente ensina a entregar a dieta na hora. Ela tem um curso, mas tem um checklistzinho de acompanhamento que vai ajudando na execução. Então, um bom produto, se você conseguir colocar, é uma metodologia que facilite a implementação também. Você tem que se preocupar se aquela pessoa está executando o que você está ensinando, porque no final das contas, aumenta também a TV, ela tem resultado, ela vai comprar mais de você. Também toda essa preocupação na entrega da metodologia, pode ver pelo mapa 100K, né? A gente tem essa preocupação e muda os nossos resultados, né? É legal dizer também que às vezes a pessoa, como você muito bem colocou, um autor best-seller nem sempre foi um autor best-seller, ele começou com um produto de entrada, mas também até o produto mais high ticket ele foi se transformando ao longo do processo, né? Ele não tinha o produto high ticket pronto, né? Ele foi enxergando a necessidade do público, dos consumidores e criando algo para as próximas etapas, porque às vezes a pessoa assiste isso aqui e fala, nossa, mas será que eu já tenho que pensar no high ticket? Não, primeiro você tem que validar o seu produto de entrada. E aí, sim, essas coisas vão acontecendo, não é isso? 100%. Porque
acaba sendo, até para quem tá começando também, tem já um conhecimento, mas quer colocar como um produto, a pessoa tem um pouco mais de dificuldade de construir algo muito estruturado. Porque ela tá, eu tô começando. Vou começar correndo 42? Então, tem um pouco mais de dificuldade. Então, começa com algo mais simples, que ajuda pontualmente, e à medida, com os feedbacks dos alunos, a gente foi vendo, opa, demanda nova. Legal. Muita coisa Eles veio mesmos falam, né? Demais. Preciso disso, e aquilo, e vocês têm isso. É do processo que a gente extrai os melhores produtos, né? Então, por que a gente começou também com esses produtos de simplificações? Eram só e-books. Então, a gente passou um período com ele, depois veio os cursos, depois veio a nossa comunidade. Hoje, a gente tem um programa de mentoria. Então, todas as etapas do funil foram construídas no processo. Então, você não precisa ter pressa. E falta, às vezes, a gente só sentar, colocar a bundinha na cadeira, papel e caneta, e você começar a jogar as ideias no papel e começar a construir e executar, né? Porque tem um gap entre você ter a ideia. A gente costuma falar que um balde cheio de ideias vale quanto, Matheus? 5, 10 centavos. 5, 10 centavos, gente. O que vale mesmo é execução. Então, quando a gente pensa em algo, até se você construir algo muito difícil, você vai lá para a execução daquilo, trava. Então, começa com o simples mesmo. As pessoas querem o simples, é melhor para você executar. Você tem aquele micro resultado e dali você vai dando passos maiores dentro da tua esteira, dentro do teu produto, dentro da tua metodologia. Perfeito. Olha só. Eu acredito que hoje a gente teve uma mentoria gratuita aqui. Ah, como sempre, né, Bruna? Como Sério? sempre, ainda com material complementar. De aplicação, de aprofundamento. Mas a gente ainda tem mais perguntas, Bora. né? Sim, temos perguntinhas aqui da Da caixinha. Eita. Ó, o arroba Nathaniel do Silva perguntou: como é que vocês fazem pra conciliar a vida de casal com profissional? Uou. Boa. Caraca, muito massa. boa, né? Muito massa. Olha, essa parte a gente confessa que é desafiador, né? Eu sou do time que digo que é difícil separar. Você tá ali numa semana que você tá fazendo um produto novo, então às vezes a gente ali tá no banho, né? Tomando banho. Tomando banho são as nossas melhores Melhores reuniões. Então tem muita gente que fala, né? Então não leva o trabalho pra casa. Mas quando o nosso trabalho vocês verem que a gente é apaixonado pelo que a gente faz, né? Então não é algo sacrificante, a gente tá jantando ali, amor, eu tive uma ideia. Então, assim, entender que não é fácil separar, provavelmente acho que é quase impossível, mas o importante é o respeito, né? Eu entendo que quando o Matheus, ele dá um direcionamento para a empresa, lá a gente, uma coisa que ajudou muito foi dividir as áreas, né? Então, Boa. cada área tem o seu dono. Então, eu sou dona da empresa, ele também, mas eu não dou pitaco na área dele. Tá? Então, o Matheus, ele é responsável pelo comercial, pela parte de estratégia. Se o comercial toma uma decisão, posso não concordar, mas eu... Vai Fica dar suas ali. opiniões, dar suas ideias, mas... Não, eu dou vou as tomar- opiniões, mas eu não mudo o que ele disse, principalmente lá no meu ambiente. Eu entendo e confio que ele é o melhor para resolver aquele problema. Eu sou responsável pelo marketing dentro da empresa, tanto como o meu, como o dele. Então, eu tomo decisões, o Matheus, ele não vai interferir naquela decisão, mas lógico que a gente também tem a nossa reunião de alinhamento. Uma coisa que ajudou muito foi as rotinas de reunião. Toda segunda-feira, depois da nossa rotina matinal, que a gente acorda, Isso é ora, muito treina, importante. come, a gente senta. Vamos alinhar como vai ser a semana da empresa. Então, a gente tem aquele nosso alinhamento da semana, distribui as tarefas. Pronto, já sei o que o Matheus vai fazer, já sei o que a Cib vai fazer. E a gente toma as nossas decisões. E sexta-feira a gente tem uma reunião geral da empresa e a gente apresenta o que foi feito. Então, essa rotina de reunião, essa divisão das tarefas ajudou muito. E claro, tem um momento de desligar. Sexta-feira tem a noite do namoro. Legal. Então, sexta-feira, 7 horas, não me vinha falar de trabalho. Ela aperta um botão. Aperta assim, ó, não, gente, eu entro no mood que eu realmente... Aí eu viro a Cibinha do Teteus, né? Aí fala, amor, tive uma ideia. Não, Botão. desligo. E a gente vai ter o nosso momento ali. E fala na segunda. Mas é isso mesmo. E é importante você colocar o limite, né? Às vezes requer só essa questão da organização. Sim. Porque senão, gente, a rotina, ela nos engole. E quando você vai ver, você tá sendo mais empresário do que casal. Então, a gente tem a sexta do namoro. As nossas manhãs são sagradas, né? Então, a gente começa a trabalhar mesmo ali 10, 11 horas. Porque foi uma rotina que a gente criou. De dar prioridade para o nosso momento de oração. A gente treina juntos, a gente toma café da manhã juntos. E depois a gente começa o nosso dia. Então, a gente tem aquele momento no início, a gente termina sempre o final juntos. E, principalmente, como a gente é cristão, a gente tem o nosso momento de oração juntos. Então, essa oração, ela vai alinhando dentro do nosso coração. Então, essa divisão de papéis ajuda bastante, né? Eu acho que assim, a questão da rotina ela é muito boa. Realmente muito boa. Você ter algo que você constrói ali todos os dias. O livro Hábitos Atômicos, né? Não sei se vocês já leram. É poderosíssimo o Na verdade, poder eu do não hábito. terminei, mas...
Mas o conceito geral dele... O audiobook. O audiobook. O conceito geral dele é 1% todos os dias. 1% melhor todos os dias. E uma coisa que ele fala que é muito legal é você trocar. Ao invés de você focar no resultado, que é o que todo mundo faz. Quero emagrecer tantos quilos, quero atingir tantos reais tal por mês e tal. Ao invés de você focar, você foca na sua identidade. Como assim? Você começa construindo a forma como você se vê. Vou dar um exemplo para vocês. Você muda os seus hábitos e automaticamente muda o resultado. Como assim, Matheus? Uma coisa que ajuda muito na construção de hábitos, que é a rotina, que ajuda a gente nesse processo como casal e empresários, é quando você para no seguinte. Que é, ao invés de você focar em correr, por exemplo, 21 km na corrida, foquei nisso. Atingir isso, acabou. É tipo, chegou no pico da montanha, você só desce. Você para ali. Você tem que virar com o pensamento de vou virar um corredor. Vou virar uma pessoa saudável. Você inverte isso para quem você deve se tornar no processo e automaticamente o resultado vem. O livro conta de uma história de uma pessoa que emagreceu 50 quilos fazendo isso. Como me tornar uma pessoa saudável? E no dia a dia, as micro decisões dela eram isso. Vou de escada, vou de elevador. Como isso aqui ou isso aqui. Uma pessoa saudável faria isso o quê? Então a gente começou a ver assim, como a gente pode ser um casal bem sucedido, né? Assim, no nosso lado pessoal e espiritual e também nos negócios. Aí a gente começou a estabelecer rotinas para isso. E tem uma ordem de prioridade também, né? E quem nós queremos nos tornar no processo. Porque depois que a gente inverteu, uma coisa que eu percebi durante a jornada, quando você sai daquela noia, a gente chama de noia lá no Ceará, do resultado, a noia do resultado, e você começa a viver o processo do resultado, porque sabe o que acontece? Se você fica noiado no resultado, o que acontece? Chegou no resultado, beleza? Alegria durante quanto tempo? 5 minutos. É verdade. Parou. Aí depois, tô triste de novo. Próximo resultado que eu quero. Ou não. A gente tem que viver o processo da vida. A gente estava comentando sobre o rei Davi na Bíblia. Ele, de ungido a rei, demorou 10 anos. O que a gente entende? Você muda a sua percepção. Muda, de fato, quem eu quero me tornar. Foca no processo, as coisas começam a acontecer. E aí você consegue conciliar bem isso. Isso foi uma virada pra gente muito boa. Sabe o que foi que aconteceu? Chegou essa plaquinha aqui de 100 mil. Rapaz, eu passei 15 minutos chorando, os outros 15 comemorando. Só que depois, quando chegou, eu fiquei olhando assim, e agora? Sabe, tipo, chegou o resultado que a gente tanto queria. Mas e agora? Como é que é a minha vida? O que eu faço? E aí depois caramba, então na verdade eu tenho que mudar quem eu quero me tornar nesse processo. Aí os outros resultados também foram vindo também. E a pessoa que a gente quer se tornar também. E aí isso acaba estabelecendo uma rotina que é muito boa. Perfeito. E só pra complementar, né, finalizar, eu acho que tem uma hierarquia de prioridades, né? Primeiro eu sou filha de Deus, depois eu fui sua esposa, depois eu sou a Cibele, mentora, empresária e tudo isso, né? Então, eu não passo por cima do meu casamento por conta do meu trabalho. Então, tem coisas que às vezes não vale a pena você estar ali se desgastando, né? Então, tem a questão da prioridade. A gente tem essa rotina como empresa, mas a gente não negocia o inegociável. Domingo é o dia da gente ir pra igreja, é o nosso dia de descanso. A gente não trabalha dia de domingo, então pode estar caindo no mundo e a gente não trabalha. Então, não negociar o inegociável, porque senão a gente vai vendendo pequenas partes da gente no processo. E quando você vê, você vendeu algo caro demais. E eu não venderia jamais meu casamento por conta de dinheiro nenhum. Então, acho que é importante ter claro. E sempre o alinhamento um com o outro, né? Não tô gostando disso, podemos melhorar nisso. Essa escuta ativa faz com que a gente desenvolva um relacionamento mais forte e saudável. Perfeito. Um beijo, né? Tem que dar um beijo. Fofinhos. Pergunta do Bartolomeu Sagaz. Quanto ao funil de vendas, como recuperar os leads que podem estar estagnados em determinada etapa? Nossa, muito boa essa. Vamos lá. Muita gente vê a tua oferta, só não compra de novo porque ela não viu de novo. Só isso. Como é que eu faço? 2 formas. Vamos lá. Primeira forma, sem gastar dinheiro, assim, teoricamente, né? Existem os carrinhos abandonados, não existem? Pronto. Eu posso fazer um contato com os carrinhos abandonados de maneira manual mesmo, pelo próprio WhatsApp. O que é o carrinho abandonado? Pessoas chegaram no checkout e não compraram um produto. Posso lá falar com essas pessoas de forma manual. Só que hoje a gente gosta de automatizar os processos também. Então a gente utiliza as ferramentas que quando a pessoa passa, por exemplo, pelo carrinho, não compra, ela já recebe um WhatsApp. Oi, tudo bem? Eu vi que você se interessou no nosso produto, acabou não garantindo ainda. Deixa eu te explicar como é que funciona. Aí eu vou te explicar mais, falo no final assim, faz sentido para você? E ali já pode ter o desenvolvimento de uma nova venda. Então, uma coisa que a gente percebeu é que é o seguinte, muitas pessoas se interessam, mas por algum motivo, correria, tô no carro, o celular ligou, esqueceu, tá numa reunião, não comprou o produto. Então eu tenho que chamar a atenção dela de novo, falar com essa pessoa de novo. Como é que a gente faz? 2 formas. 1, automatização pelo WhatsApp.
A gente utiliza ferramentas para fazer um recontato com essa pessoa. Do tipo, carrinho abandonado, tem outra de compra aprovada, que aí a gente já vai para uma próxima etapa, que é de um upsell. Ou então uma pessoa muito bom, que todo mundo tem que fazer, cara. É assim, ó. Quando a pessoa gerou um Pix, ela não comprou, ela só gerou o Pix. Então, às vezes, ela gerou o Pix e esqueceu de comprar. Aconteceu demais. Então, tem que ter uma mensagem. E aí, tudo bem? Eu vi que você gerou um Pix e acabou não efetuando ainda. Posso te mandar o código Pix por aqui? Uma automação. Ou então, tem uma lá nossa que é assim, o que você prefere? Pagar no Pix ou pagar no cartão? Aí ela aperta, pagar no Pix. Ela bota o número, pagar no Pix. Aí ela já recebe, tá aqui o teu código Pix. Ou então, pagar no cartão. Aí ela bota o número 2, por exemplo. Ela já recebe o link, pois termina aqui no cartão. A gente tem que facilitar o processo de compra. Então, a gente faz esse pelo WhatsApp, beleza, forma 1. Forma 2, aí você já investe. Campanha de remarketing. No remarketing, o objetivo é quebrar a objeção. Eu quero te explicar. Aparece no anúncio exatamente desse jeito. Olhando para a câmera e falo assim: eu quero te explicar agora como é que esse produto, você fala o nome do produto, funciona por dentro. Aí, bum, abre o produto por dentro. Pode ser numa edição do vídeo, pode ser mostrando a tela mesmo do computador. E você vai mostrando como funciona. Tá vendo como ele vai te ajudar nessa jornada, tal. Ele tá com um valor especial. É só tu clicar nesse link e garantir agora que eu sei que você não vai mais se arrepender. Bom. Eu tenho que mostrar uma nova ótica. Não é que às vezes o produto é ruim, é só porque a oferta não pegou a pessoa, pô. Eu só tenho que mostrar uma nova ótica da oferta. E a gente faz isso como? Utilizando tráfego pago. Então, como é que eu recupero essas vezes, né? Que foi a pergunta. Sim. WhatsApp, manual ou automatizado por plataformas, tem várias aí no mercado. Ou você utilizando, por exemplo, tráfego pago. É uma forma muito boa. Quando são produtos mais caros, aí a gente utiliza time comercial. Para poder falar com essas pessoas, tirar as dúvidas, quebrar objeções, entender o momento da pessoa, fazer um bom diagnóstico e levar ela para o próximo passo, fazendo sentido para ela no momento. Perfeito. Tá, então são duas formas de vender assim. É isso. Olha só, o @Elias Trajano pergunta aí quem é o melhor editor do time. Elias. Fala pro Elias colocar uma foto de perfil. Você não assim, tá aprendendo nada com a Sibeli? Eu achei que era fake, tá? Eu tava com medo de falar e não sei. Ô, Elias, me ajuda aí. Me ajuda a te ajudar, Elias. Ó, mas agora falando sério, @Mateus_Lima5D. Como aperfeiçoar meus produtos? Pô, pergunta boa. Eu acho que da parte de produto mesmo, né? Eu acho que o principal é a metodologia que facilite tanto a compreensão quanto a aplicação, né? Muita gente não continua dentro do produto porque, sei lá, assistiu uma videoaula, então leu uma parte do e-book, não ficou claro para ela. Ela não conseguiu pegar algo que implementa. Uma coisa maravilhosa que o Matheus faz muito dentro dos cursos dele, ele explica algo, e embaixo ele já coloca um QR Code para você pegar o material para aplicar na hora. Não deixa o material assim no final do processo. Colocou um tópico lá, falou sobre construção de produto, não foi? Ou então sobre como construir uma oferta de anúncio irresistível. Aí ele fala um pouquinho sobre a oferta e bota o QR Code com vários modelos de anúncio para a pessoa modelar. Aí fala um pouquinho sobre página de vendas, aí tem um QR Code para a pessoa baixar com várias páginas prontas para modelar. É como se você fosse por etapas. Ajuda na implementação do processo. Então, quando eu quero melhorar o produto, eu penso isso. Como é que eu faço a pessoa ter uma adesão 100% daquilo e uma fácil implementação? No final das contas, você é o maior interessado que o seu cliente tenha resultado. Total. Porque se ele tem resultado, ele divulga você, traz novos clientes e compra outros produtos, né? Então, a gente se preocupa muito com a qualidade por conta disso. Eu não quero o seu dinheiro, eu quero a sua transformação. Então, isso, nossos clientes sabem disso, gera a questão da confiança, porque vê a excelência. E também uma dica legal é o famoso over delivery. Você dá algo que a pessoa não pagou. Gente, é muito bom, porque se eu te falo assim, ó, Carol, vem pro meu curso que eu vou te dar uma caneta. Ah, te dou uma caneta Bic. Aí tu, nossa, uma caneta Bic? Poderiam ser mais arrumadinha, nada. Então, só vem pro curso, não te falo nada. E no final te dou uma caneta. E tu, nossa, ainda ganhei uma caneta. Então, essa questão de você dar algo que você não prometeu é algo que a gente sempre faz. A gente capricha nessa parte. As minhas alunas chamam de mamãe Cib, né? Porque elas dizem que eu sempre dou muita coisa, né? Diz que eu sempre dou muita papinhas pra ela, coisas mastigadas. Então, isso facilita na adesão do produto. É isso. Quer acrescentar alguma coisa? Vou só falar uma coisa que me chamou a atenção esses dias. O Russell Brunson, né? Que é muito conhecido nos Estados Unidos. Ele falou uma frase que eu fiquei, caramba, o seu negócio, a quantidade que você faz de dinheiro no seu negócio tem a ver com o quão simples é o seu processo de levar o seu cliente do ponto A até o ponto B. Muito bom. Quanto mais simples for a sua metodologia de implementação para o cliente, para ele sair de onde está, para ir para o próximo passo, mais você faz dinheiro.
Isso me chamou muita atenção porque às vezes o pessoal produz um produto muito complexo, sabe? Muito difícil até de implementar. E aí, como é que você melhora o produto? Cara, simplifica. Tem um negócio que eu falo lá com o pessoal, aí agora de forma prática, tá? Fala assim, escreve todos os pontos do teu produto num papel. Tudo que você acredita que deve colocar e tal na hora de construir. Escreveu tudo. Tira todos, deixa só 3. Por quê? Porque às vezes a galera quer fazer, como eu falei pra vocês, o super produto, o maior produto da planeta Terra. Com a forma mais simples da pessoa que tá te vendo, ou que tá consumindo, comprando aquele produto, de implementar e ter resultado. Bom, responder essa pergunta... Perfeito. Boa. Perfeito, gente. Olha, pra finalizar aqui a caixinha de pergunta, tem várias perguntas, na verdade, solicitações, talvez demanda reprimida, perguntando se conseguem afiliar ao produto de vocês. Vocês aceitam afiliados? Como é que funciona? Boa pergunta, inclusive. A gente, por exemplo, os produtos da Cibele, né, de nutrição, a gente vende, né, por conta própria, assim, a gente não tem afiliação, assim, hoje particularmente, né. Os meus também não, né. Não, nós não trabalhamos com afiliados, mas quem sabe aí surgindo aí, né, uma possibilidade aqui, né? E pra finalizar agora nosso episódio, essa conversa, esse bate-papo maravilhoso que a gente teve aqui, a gente costuma fazer uma pergunta mais reflexiva pros nossos convidados. Vocês topam responder? Total, Sim, adoro ver reflexiva. O que vocês gostariam de ter escutado quando iniciaram no digital, que depois da experiência de vocês podem transmitir pra alguém que tá começando agora? Nossa, posso começar então? Pode. Vamos lá. O que eu gostaria de ter de saber antes, né, de começar a minha jornada? O conhecimento que você tem, ele não é um conhecimento ruim. Vamos dizer assim, calma, eu vou explicar isso. Não menospreze os conhecimentos e habilidades que você tem. O que eu queria ter escutado antes na minha jornada é que, às vezes, o fato de você ficar se comparando, ele te impede com que você consiga ajudar as pessoas. Então, muitas vezes as pessoas, elas precisam só de algo simples e rápido para poder ajudá-las no processo. Então, o talento que foi lhe dado, o conhecimento que você tem, as habilidades que lhe foram dadas durante a sua jornada de crescimento, as suas experiências que você teve na sua vida, elas muito bem podem ajudar as pessoas. Então, você precisa realmente, é como a Sibeli até estava falando, e a gente fala muito sobre isso, a gente considera hoje uma responsabilidade passar o conhecimento. Existe um versículo na Bíblia que fala assim, o povo perece por falta de conhecimento. Então, muitas vezes, você olhando para uma pessoa que já tem sucesso na área, você acha que você não pode construir. Totalmente errado, porque a pessoa teve o dia 1, o day 1, que a gente estava falando. Então, você tem que olhar e falar assim, cara, o que é que eu tenho em mãos? Lembra do azeite, né, que a gente falou. Então, às vezes, o que é que você tem em mãos já vai ser totalmente suficiente para ajudar as pessoas. Então, não menospreze as habilidades e os conhecimentos que lhe foram dados. Porque com eles em mãos, você pode fazer muita coisa. Todo dia, todo mundo tem o dia 1. Então, eu consideraria isso para você considerar os seus conhecimentos e habilidades e, assim, ajudar as pessoas. Muito bom. Você mais simples, né? Uhum. Eu acho que eu falaria aqueles que plantam com lágrimas, feixes de alegria colherão. É uma passagem da Bíblia que fala muito ao nosso coração, né? Durante o nosso processo como expert, como infoprodutor, a gente passa por muitos desertos. Não é só flores. E durante todo o processo, a gente rega o nosso caminho com muitas lágrimas. A gente pensa em desistir, a gente pensa se é isso mesmo, se vai funcionar. E eu acredito que se você planta, você colhe. Então, não importa qual a trajetória, todas as dificuldades que eu passei ou que você esteja passando, se você continuar plantando, mesmo que com lágrimas, com dificuldades, você vai colher feixes de alegria, né? O plantio, ele é muito certo. Então, continue apesar da dificuldade, né? Você vai conseguir colher. Vai valer a pena o processo, né? O trabalhador é digno do teu salário. A Bíblia fala também, tu verás o fruto do teu penoso trabalho. Então, eu acredito de verdade nisso, né? Então, eu falaria pra mim, lá chorando, pegando vários ônibus, passando por dificuldade, que eu veria o fruto do meu penoso trabalho. E que se eu soubesse tudo o que eu sei e soubesse tudo que eu passei, acho que eu passaria tudo novamente para construir o que a gente construiu. E eu me sinto privilegiada e honrada de estar aqui hoje, né? Sei que muitos sonhos estar aqui compartilhando a nossa história. Para mim é um presente, uma honra, né? E creio que se você faz isso com amor, com verdade, não negociando o inegociável, é impossível você não dar certo. Uma vez Flávio Augusto falou assim, não quer que pisem no seu calcanhar, não tenha calcanhar de Aquiles, né? Ou seja, não tenha erro na sua trajetória. Entre fazer o certo e o errado, prefira o certo. Entre você enganar alguém e demorar mais para você ter resultado, prefira demorar mais. Lá na frente vai fazer sentido, você vai colher as suas lágrimas, o seu trabalho, vai fazer sentido. A conta sempre fecha, né?
É isso. Minha, o que você achou do bate-papo Eu de achei hoje? incrível, sensacional, 10/10. Foi ótimo. Eu também. Não, só pelo papo do almoço Sim. já dava pra saber que ia ser ótimo. E são um casal super agradável, Sim. inteligentíssimos e merecedores de todo sucesso. Sim. Muito obrigada. Não terminamos, né? Não terminamos. Vocês estão achando que a gente acabou? Temos presentinhos que me fazem. Ai, que delícia. Você achou Que mesmo faz. que vocês iam sair daqui sem Sem presentinhos? É a minha linguagem aí. do amor. Olha É lá. mesmo? Presente. Olha, Olha do aí. Matheus e da Obrigado. queridíssima Sibeli. Olha, que veja- lindo! Gente, sou eu! Veja bem que a gente tá aqui, ó, o tempo inteiro querendo acabar com a dieta. É, Mas não se esqueça. Gente, Não, Mas esse é por um bom chocolate aqui é motivo. muito- Ei, tem um whey aqui, ó. lindo. Eles foram no fitness também. Tá no fitness. Ai, gente, parabéns. Muito obrigada pelo carinho, de verdade. Eu tô, assim, espantada com tanto carinho da QFI, nos Muito, mínimos muito, detalhes, né? muito. Vale realmente estar aqui, viver esse processo, né? Desde a gente tava falando, né? Como a plataforma realmente é algo simples de experimentar, de vivenciar e também um cuidado que você tem. Cuidado, a experiência, assim. É todo momento incrível, a moçada né? ajuda. Então, sonhe bastante. Um dia vai ser você aqui ganhando essa É caixinha. isso. Inclusive, depois desse podcast aqui, é inevitável que a galera não procure vocês, né? Tipo Sim. assim, aliás, que procurem vocês. Então, deixem aí suas redes sociais, porque com certeza vai uma galera lá querendo aprender mais. Boa, vai, amor. O Valeu. meu é @Cibnutri, que é CYB. Meu nome é Cibele, mas todo mundo me chama de Cib. Então, Cibnutri, você me encontra lá. E @Matheus Cortez sem H, tá? Matheus Mateus Cortez. Com Z. Com Z no final, você vai encontrar. Manda sua dúvida, sua pergunta, a gente vai ter o E se prazer achar de... um, acho outro, né? É tá verdade. as fotos estão tudo juntas. É verdade, É tudo bem junto. pensado. Vai aparecer aí na tela, você não precisa ficar preocupado, vocês vão achar esse casal maravilhoso. Agora, depois de um podcast como esse aqui, quem ficou até o final, precisa fazer o quê, Bruna? Kiwi Lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza que vocês ficaram. Já deixa aquele super like, comenta aqui os insights que você pegou com esse casal queridíssimo, a Cibi e o Matheus. Comentou, então agora você se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, hein? Se não ativa, você tá fazendo o quê? Ativa aí pra você não ficar de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiCast. E aquele ponto bem importante que você já sabe, Carolzitia, aonde a gente se vê? No próximo KiwiCast é um compromisso, é por isso que a gente se vê lá, porque afinal de contas eu aprendi aqui o insight que mais vale. O insight que eu aprendi, eu tenho certeza que vocês aprenderam também, é que mais vale a sua mensagem do que você. Então eu espero que você esteja aqui pra adquirir a próxima mensagem, beleza? Ó, Tchau, compromisso. tchau. Yeah.